Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Mulherengo, parte 30, capítulo 278. O tempo voa. Em apenas alguns anos, o mundo ninja passou por mudanças drásticas. Konoha, em particular, testemunhou um desenvolvimento sem precedentes, principalmente no que diz respeito à missão de restaurar a Terra dos Redemoinhos. As principais vilas ninja inicialmente pensaram que estavam levando a coisa a sério o suficiente, tentando secretamente sabotá-la. No entanto, alguns anos depois, elas perceberam o quão ardiloso era o Hokage de Konoha. Inicialmente, eles pensaram que o desenvolvimento militar na Terra dos Redemoinhos era apenas Konoha absorvendo clãs ninja errantes para expandir sua influência. Mas em apenas alguns anos, inúmeros ninjas com Kekkei Genkai do País da Água fugiram e se juntaram a Konoha. Até mesmo os ninjas renegados brancos desertores da Vila Oculta da Nuvem, 7 ou 8 de 10 deles, acabaram sendo atraídos para Konoha. Além disso, informações vazadas por espiões revelaram que a antiga heroína da Vila da Areia, Pakura, e a filha do Kazekage, Temari, estavam agora em Konoha. Nesse momento, as principais vilas ninja ficaram chocadas ao perceber que Konoha não estava simplesmente desenvolvendo seu poder militar, estava se preparando para a próxima grande guerra ninja. Na Vila Oculta da Pedra, todo mundo ninja subestimou a ambição de Hokage. Seus métodos são ainda mais implacáveis que os de Tobirama Senju. Onoki encarou o relatório de inteligência com raiva e choque, suor frio escorrendo por sua testa. Os ninjas renegados brancos da Vila Oculta da Nuvem que desertaram já se integraram a Konoha ao longo dos anos. Se uma grande guerra ninja eclodir, essas pessoas se tornarão a vanguarda no ataque à Terra do Relâmpago. E a Vila Oculta da Névoa? Eles perderam a cabeça? Eles expulsaram todos os seus ninjas com Kekkei Genkai. O que eles vão usar para lutar contra Konoha no futuro? E nem me fale da Vila da Areia. Eles deixaram uma enorme fraqueza para trás. Por que não entregaram 2 cadáveres por cima deles? Onoki não conseguiu se conter e soltou um palavrão em voz alta. Somente anos depois eles perceberam as intenções sinistras de Konoha. A restauração da Terra dos Redemoinhos foi apenas uma desculpa, nada mais era do que uma base militar avançada projetada para se defender da Vila da Névoa Oculta. E usando isso como pretexto para atrair ninjas e famílias nômades, Konoha providenciou para que essas famílias se estabelecessem na vila. Ao longo dos anos, essas famílias se integraram a Konoha. Mesmo na linha de frente, os laços entre esses novos recrutas e os ninjas de Konoha se fortaleceram por meio de experiências e batalhas compartilhadas, formando conexões profundas. Quando se deram conta do problema, já era tarde demais. Pai, já existem mais de 100 membros do clã Uzumaki em Konoha, sendo que mais de uma dúzia deles são ninjas. Ao ouvir o relatório de seu filho Kitsushi, o rosto de Onoki escureceu ainda mais. Ele bateu na mesa em frustração e praguejou. Idiotas! Konoha usou essa missão de restauração como fachada para nos enganar completamente. Eles já estabeleceram o clã Uzumaki em Konoha. Esqueçam a restauração. Mesmo que restaurem a Terra dos Redemoinhos, ainda será o país de Uchiha Yoru. Como disse Onoki, enquanto o mundo ninja se concentrava na restauração da Terra dos Redemoinhos e enviava pessoas para perturbá-la, eles já haviam perdido a melhor oportunidade de sabotá-la. Os ninjas e clãs nômades que se juntaram a Konoha já haviam começado a se integrar à vila. Isso é assustador. Uchiha Yoru é ainda mais ardiloso que Tobirama Senju. A expressão de Onoki era extremamente sombria. Embora Kitsushi também entendesse a situação, achava que seu pai estava exageradamente preocupado. Pai, as ações de Konoha já alarmaram as principais vilas ninja. Embora elas tenham se fortalecido, nós também estávamos nos preparando para isso. Preparativos. O que você sabe? Onoki lançou um olhar furioso para o filho, claramente insatisfeito. Konoha agora possui os 4 principais clãs de Kekkei Genkai, Senju, Uchiha, Hyuga e Uzumaki. Eles também absorveram os sobreviventes do Shikotsu-myaku do clã Yuki e do clã Kaguya, vindos do País da Água. Sem mencionar o clã Fuma e o clã Tsushigumo, especialistas em técnicas secretas. Quanto mais ele falava, mais sombria se tornava a expressão de Onoki. Sua voz ficou rouca enquanto ele continuava. Konoha é muito astuta. A Vila Oculta da Névoa expulsou seus usuários de Kekkei Genkai dos clãs Yuki e Kaguya. Konoha os acolheu secretamente, incluindo idosos, mulheres e crianças. Pode não parecer significativo agora, mas em apenas 10 anos, eles se tornarão uma força poderosa. O mundo ninja realmente mudou. Nesse momento, Onoki demonstrou um cansaço sem precedentes. O crescimento de Konoha era visível a olho nu, enquanto sua vila permanecia estagnada. Não era apenas a aldeia dele que estava ficando para trás. Até mesmo as aldeias aliadas eram decepcionantes, cada uma pior que a anterior. A Vila Oculta da Nuvem exilou seus ninjas brancos, efetivamente amputando um braço. A Vila Oculta da Névoa era ainda mais ridícula. A guerra havia terminado e, em vez de se concentrarem no desenvolvimento, estavam ocupados se matando internamente. A Vila da Areia havia perdido sua reputação, o que levou a uma queda acentuada nas missões que lhe eram atribuídas. Afinal, não se podia esperar muita credibilidade de uma vila capaz de abandonar friamente sua filha e trair seus heróis. Apesar de a Vila da Areia ter explicado publicamente a situação, algumas manchas nunca puderam ser completamente removidas. Pensando em seus aliados pouco confiáveis, Onoki foi tomado por uma profunda frustração. Nenhum deles era digno de confiança. Entre em contato com o pirralho da Nuvem Oculta. Pelo menos a Vila da Nuvem Oculta está se desenvolvendo de forma constante agora. Inclua a Vila da Areia também. Precisamos nos unir e focar no crescimento econômico. Quanto às políticas isolacionistas da Vila Oculta da Névoa nos últimos anos, nem mesmo Onoki pôde deixar de se sentir impotente. Ele se perguntou se o Mizukage havia perdido o juízo. Sim. Sob imensa pressão, as 3 principais aldeias começaram a deixar de lado suas diferenças.
formando alianças secretas e priorizando a recuperação econômica por meio do comércio. Em Konoha, no campo de treinamento da Academia Ninja, um Uchiha Sasuke de 8 anos suava profusamente enquanto praticava técnicas de Shuriken. Ao lado dele estava o Uzumaki Naruto de cabelos dourados. Sasuke, eu não vou perder para você. Ao contrário de seu comportamento impulsivo e impetuoso de costume, Naruto agora estava mais calmo. Seu sorriso confiante refletia o de Sasuke, demonstrando serenidade e determinação. Essa confiança recém-adquirida teve origem em suas respectivas famílias. Observando os jovens estudantes treinando na academia, Uchiha Yoru sorriu satisfeito. Nas proximidades, inúmeros pais também assistiam à cena. Vá em frente. Aquela garota loira de pele clara é incrível. Olhem ali. São as crianças Senju e Uzumaki. Em meio à atmosfera alegre da academia, Uchiha Yoru estava sentado entre os pais nos degraus de pedra, sorrindo enquanto observava. Minato, parece que você fez um ótimo trabalho ensinando Naruto. Ao lado dele, Namikaze Minato respondeu com um sorriso humilde. Okage-sama, estive ocupado com missões. É graças ao senhor que Naruto se saiu tão bem. Não seja tão modesto. Eu não lhe ensinei teoria, mas Naruto tirou nota máxima nas provas teóricas. Sem a influência do chakra impulsivo da Kyuubi, o jovem Naruto agora exibia um sorriso sereno, seus olhos azuis refletindo uma calma determinação. Saiam da frente. Eu sou o número 1 aqui. Uma voz autoritária ecoou pelo campo de treinamento, fazendo com que muitos alunos empalidecessem. Até mesmo Naruto e Sasuke se afastaram rapidamente. Uma jovem de cabelos longos, lábios vermelhos e porte audacioso avançou. Apesar da pouca idade, sua presença imponente a tornava a rainha incontestável da academia. Saiam da frente. Lady Hinata está chegando. A chegada do imponente Hyuga Hinata causou alvoroço, deixando muitos em estado de admiração. Entre os pais presentes, muitos voltaram seus olhares para Hyuga Yashi, geralmente conhecido por sua estrita observância das regras de etiqueta. Nesse instante, o rosto de Yashi ficou vermelho de vergonha. Ele desejou poder encontrar um buraco para se esconder. Ao lado dele, Hyuga Isashi esboçou um sorriso de rara diversão. Irmão mais velho, parece que Hinata aprendeu muito bem, hein? Com esse comentário provocativo, Hyuga Yashi ficou completamente envergonhado. No entanto, naquele momento Anabi, que estava ao lado dele, gritou animadamente. Uau! A irmã mais velha está em primeiro lugar de novo, que incrível! A rainha da Academia Ninja, tanto em combate quanto na teoria, sempre foi a número 1. Principalmente quando todos assistiam, boquiabertos, a filha mais velha do clã Hyuga demonstrar suas habilidades com shurikens. Com força avassaladora, ela obliterou instantaneamente os alvos atingidos anteriormente por Uzumaki Naruto e Uchiha Sasuke. As kunais e shurikens se espalharam por todo o chão. Ei, vocês dois têm alguma objeção? Após concluir sua impressionante façanha sob os murmúrios de espanto da multidão, Hyuga Hinata lançou um olhar fulminante para Naruto e Sasuke. Os dois estavam tão assustados que balançavam a cabeça freneticamente como chocalhos. Ao observar tudo isso, Namikaze Minato esboçou um sorriso sem jeito. Seu filho parecia genuinamente intimidado. A filha de Hyuga Yashi é incrível, primeiro lugar novamente. Ao ouvir isso, Yashi baixou ainda mais a cabeça, envergonhado. Que vergonha! Quando Hinata voltou, ele se apressou em avançar, agarrou a filha e a encarou com seu Byakugan. Eu não te disse para maneirar. Como os outros vão enxergar o nosso clã Hyuga se você continuar agindo assim? Velho chato. Hinata lançou um olhar fulminante para o pai. Apesar da pouca idade, sua natureza rebelde era evidente por dentro e por fora. Eu fiquei em primeiro lugar, não fiquei? Qual é o problema? Você. Os olhos de Yashi se arregalaram diante da afronta da filha. Irmã mais velha, até o Lord Okage está te elogiando. Anabi, que admirava muito sua irmã mais velha, prontamente se manifestou. Ao ouvir isso, a expressão de Hinata mudou instantaneamente. Ela fechou o zíper da jaqueta, enxugou os lábios e ajeitou o rabo de cavalo. Aos olhos de Yashi, sua filha rebelde havia se transformado repentinamente na garota obediente com quem ele sempre sonhara. Hokage-sama está aqui? Hinata olhou imediatamente ao redor, seu rosto iluminando-se de entusiasmo quando finalmente o avistou. Ao ver isso, Yashi só pôde balançar a cabeça e suspirar, impotente. Ele esperava incutir disciplina em sua filha mais velha, mas, a julgar pelo comportamento dela, parecia inútil. Uchiha Yoru, observando esse lado diferente de Hinata, estreitou os olhos e sorriu. Este mundo parecia ligeiramente diferente por causa da influência dele. Um Hinata dominador? Se não fosse pelo fato de que as mudanças nos outros eram mínimas, ele poderia ter pensado que este era um mundo completamente diferente. Uau, é o Lord Okage. Os alunos da Academia Ninja gritaram de alegria, e Yoru também sorriu. Na Konoha atual, Uchiha Yoru, o Okage, era visto como uma figura heroica. Ele frequentemente discursava na academia, disseminando o verdadeiro significado da vontade do fogo. Ao mesmo tempo, ele observou como crianças de fora de Konoha estavam se integrando à vila, o que fez da Academia Ninja o lugar mais entusiasmado da vila. Parece que o Okage-sama é muito popular. Em meio aos aplausos e risos, uma figura sombria apareceu, fazendo com que Yoru franzisse a testa e se retirasse do local. Enquanto isso, Hinata, que estava prestando muita atenção, franziu a testa e se virou, com as mãos na cintura. Com toda a postura de quem domina a academia, ela caminhou com confiança até Naruto e Sasuke. Loiro, e você, segundo pilar, mencionou meu nome ao Okage-sama. Diante da presença intimidadora de Hinata, especialmente sua força e apetite assustadores, Naruto respondeu relutantemente. Meu nome não é Loiro. E eu não sou chamado de segundo pilar. Tanto Naruto quanto Sasuke protestaram. No entanto, Hinata ergueu uma sobrancelha e perguntou curiosa.
Você não é loiro? E o Okage-sama e seu irmão não te chamaram de segundo pilar? Caramba! Com uma única frase, Naruto e Sasuke ficaram sem palavras. Sasuke, em particular, parecia completamente derrotado. Aquele apelido segundo pilar criado por Yoru havia se tornado sua lembrança mais embaraçosa. Nossa, vocês repararam? O Sasuke se parece muito com o Okage-sama. Sim, o Okage-sama é tão bonito. Em meio à algazarra animada, as veias saltaram na testa de Hinata. Ela ativou seu Byakugan e foi até Aruno Sakura, que estava torcendo mais alto que todos. Aruno Sakura. Se você ousar ter qualquer pensamento sobre o Okage-sama, eu a eliminarei. A adorável Sakura de cabelos rosados empalideceu de medo diante da ameaça de Hinata. Afinal, Hinata era a rainha da academia. Não, eu só estava dizendo que o Sasuke se parece com o Okage-sama. As outras garotas assentiram rapidamente, concordando e jurando que não tinham segundas intenções. Sim, estávamos apenas dizendo que Sasuke e o Okage-sama se parecem. Ao ouvir isso, Hinata pareceu pensativa. Ela encarou Sasuke e pela primeira vez, seu temperamento explosivo pareceu se acalmar. No instante seguinte, Hinata caminhou até Sasuke com um sorriso, deu-lhe um tapinha no ombro e disse: segundo pilar, se o loiro algum dia te intimidar, ou se você não conseguir vencê-lo, simplesmente peça ajuda à sua futura madrasta. Quem não consegue derrotar o Naruto? Os olhos de Sasuke se arregalaram em indignação. Como ela pôde dizer isso? Ele ignorou completamente a última parte da declaração dela. Ótimo, então não desonre o nome do Lorde Yoru. Hinata sorriu em aprovação, deu um tapinha no ombro de Sasuke e se afastou. Naruto, observando tudo, ficou perplexo. Sasuke, é melhor ficarmos do lado bom da chefe Hinata, a força dela é assustadora. Espere. O que ela acabou de dizer? Sasuke de repente percebeu algo e se virou para Naruto, buscando confirmação. Naruto coçou a nuca e disse hesitante. Ela disse que se você não conseguir me derrotar, deve pedir ajuda a ela? Não. A última parte. Algo sobre. O rosto de Sasuke empalideceu, e os olhos de Naruto se arregalaram como se tivessem descoberto um segredo chocante. Sasuke, não me diga. Seu idiota. Sasuke quase explodiu de frustração. Não era essa a questão. Mesmo assim, os comentários repetidos plantaram sementes de dúvida na mente de Sasuke. Na base da raiz. Yoru-kun, a veia do dragão apresentou algumas flutuações de energia. De acordo com os relatórios, isso deve acontecer nos próximos dias. Se nossos cálculos estiverem corretos, o fluxo temporal entre os dois mundos é diferente. Em termos simples, a passagem daquele mundo para este leva apenas um instante, mas para nós, leva vários dias. A risada rouca de Orochimaru ecoou enquanto ele falava, monitorando as ondas de energia das ruínas da veia do dragão de Horan em um instrumento complexo. Ao ouvir isso, Yoru esboçou um sorriso. Finalmente chegou? Não me admira que a isca que plantei só tenha se mexido agora. Parece que é uma questão de tempo. Capítulo 279. Em outro mundo. Esta é a veia do dragão? Vestido de branco, com a espada Kusanagi presa à cintura, Uchiha Sasuke permanecia inexpressivo em meio às ruínas. Contudo, seu Sharingan de 3 tomou e brilhava em seus olhos, refletindo uma emoção complexa. Após ter acabado de matar Orochimaru e formado o time Ebi para trilhar seu caminho de vingança, Sasuke inesperadamente se deparou com o time de Naruto. No exato momento em que seus olhares se encontraram com os de Sakura, uma visão desconhecida de um Mangekyou Sharingan diferente invadiu sua mente, acompanhada por uma mensagem enigmática. Você quer saber a verdade por trás do massacre do clã Uchiha? Isso o abalou profundamente. Sasuke, o que você está fazendo aqui? Ei, não me diga que você acredita em alguma dessas coisas. Suigetsu, com sua língua afiada de sempre. Ao seu lado estavam Karin, a ruiva recém-chegada da equipe, e Jugo, que permanecia em silêncio como sempre. Calha a boca, Suigetsu. O que você disse, moleca? Enquanto Suigetsu e Karin discutiam incessantemente, Jugo seguia Sasuke em silêncio, acompanhando seus passos. Outra dimensão. Outro clã Uchiha. Como isso é possível? Sasuke soltou uma risada autodepreciativa. Embora suas palavras estivessem repletas de ceticismo, suas ações o traíam. Lentamente, ele caminhou em direção às ruínas da veia do dragão. Ei, ei! Espere aí, Sasuke! Ao ver Sasuke avançar, Suigetsu gritou atrás dele. O recém-formado time Ebi seguiu Sasuke enquanto ele entrava na caverna. Sob o vasto deserto, as ruínas do outrora glorioso reino de Horan jaziam enterradas sob areias douradas. Nesse ponto, Uchiha Sasuke, após 3 anos de treinamento sob a tutela de Orochimaru, já não era o mesmo. Principalmente após matar Orochimaru, sua confiança atingiu novos patamares. Seu único objetivo agora era acabar com a fonte de sua dor, Uchiha Itachi. Não fosse a visão perturbadora provocada pelo misterioso Mangekyou, ele já estaria a caminho de encontrar Itachi e executar sua vingança. Uma técnica de selagem, hein? Posso não ser habilidoso em deslacrar, mas destruir é bem fácil. Com um ar de arrogância, Sasuke desembainhou a espada Kusanagi. Num instante, o selo se rompeu, liberando uma onda de energia violeta da veia do dragão. Ei! Sasuke, pare de brincar! Gritou Suigetsu enquanto Karin e Jugo se tensionavam, prontos para qualquer coisa. Num piscar de olhos, a imensa energia da veia do dragão os envolveu, e toda a equipe, junto com Sasuke, desapareceu em sua luz radiante. Enquanto isso, no gabinete do Hokage em Konoha, a quinta Hokage, Tsunade, estava sentada à sua mesa. De repente, como se pressentisse algo, sua expressão mudou. Um agente da Anbu apareceu diante dela, curvando-se respeitosamente. Quinto Hokage-sama, a equipe de barreiras informou que uma técnica de selamento na região de Horan, no País do Vento, foi quebrada. Ao ouvir isso, os olhos de Tsunade se arregalaram por um instante. Seus olhos castanhos então suavizaram em uma expressão complexa antes que ela fizesse algo inesperado. Acenou com a mão em sinal de desdém. Entendido. Pode ir. Sim, Hokage-sama. Espere.
Quando o Anbu se virou para sair, a voz de Tsunade o deteve. Respirando fundo, ela falou em voz baixa. Apague esta informação. A Anbu não sabe de nada, e a equipe de segurança também não. Entendeu? Embora surpreso, o Anbu assentiu com a cabeça. Um selo rompido na Terra do Vento parecia insignificante, então ele respondeu respeitosamente. Sim, Quinto Okage-sama. Assim que os Anbu saíram, Tsunade ficou sozinha em seu escritório, com uma expressão melancólica. Olhando pela janela em direção a Konoha, ela murmurou para si mesma. Em outro mundo, Navaki ainda está vivo. O clã Senju ainda existe. Eu quero muito ver isso. Como será esse outro mundo? Sua voz tremia. A lembrança da ilusão do Mangekyou desencadeada durante o retorno e o relatório da equipe Yamato voltou com força total. Dentro daquela ilusão, ela vira outra versão de si mesma, um mundo diferente, e Uchiha Yoru, ela não se importava com o estranho que dizia ser seu amante. Tudo que ela queria era ver seu irmão e seu clã, não neste mundo solitário onde eles não existiam mais. Este cargo de Okage não é nada prazeroso. Sem família, só trabalho sem fim. Eu só quero, me sinto tão sozinho. Enquanto o pôr do sol banhava o escritório em luz dourada, uma única lágrima de solidão rolou pela face de Tsunade. Ela olhou pela janela em direção às ruínas de Horan, na Terra do Vento. Mundo principal. Na Terra do Vento, nas ruínas de Horan. O que antes era uma cidade próspera e encantadora, antes da Terceira Guerra Ninja, há muito havia sido reduzida a ruínas soterradas sob as areias. A antiga rainha Horan, Sara, retornou à sua terra natal com o rosto tomado pelo ódio. Lorde Yoru. Usando uma bandana de Konoha, Sara havia abandonado sua identidade como rainha de Horan. Agora, tudo o que ela queria era se vingar do Naruto de outro mundo. A realidade se mostrou muito mais cruel do que qualquer ideal. O desaparecimento de Naruto e a paz em que ela acreditava foram destruídos pela invasão de Sunagakure. Sem o poder para proteger seu povo, seu reino caiu e seus cidadãos fugiram em pânico. Ela havia testemunhado tudo com seus próprios olhos. Com um olhar vago, Sara sobreviveu despertando um poder adormecido dentro de si. Essa transformação a mudará profundamente. Parece que você finalmente entendeu a verdade deste mundo. Ao lado dela, Yoru a encarou com uma mistura de pena e reflexão. Em poucos anos, o reino onírico de Horan havia sido engolido pelas areias infinitas. Os cidadãos que outrora reconquistaram sua pátria. Será que se arrependeram? Ou simplesmente emigraram para outras nações? Lorde Yoru, Sara agora entende tudo. A paz só pode ser construída sobre o poder. Com os cabelos ruivos flamejantes e uma expressão determinada, Sara curvou a cabeça respeitosamente. Despertada do conto de fadas de seu passado, ela finalmente aceitara a realidade. Yoru suspirou. Quando absorveu o poder latente da linhagem sanguínea da rainha Horan, não esperava que Sara sobrevivesse e despertasse acidentalmente seu potencial restante. Em menos de uma década, ela havia alcançado a força de uma Jounin de elite, empunhando um chakra imenso, controlando os bonecos deixados por Mukade e até mesmo possuindo habilidades espaço-temporais. Lorde Yoru, o poder da veia do dragão se estabilizou. Konan, Mabui, Yujito Ni e Samui, os guardas Okage de Yoru, relataram respeitosamente. Observando a agora calma veia do dragão, Yoru sorriu e assentiu. Sara, sua missão está completa. Você pode retornar a Konoha. Eu lhe prometo o seguinte, quando a verdadeira paz reinar sobre o mundo ninja, Horan ressurgirá. Ao ouvir isso, lágrimas escorreram pelo rosto de Sara. Somente aqueles que perderam tudo poderiam realmente compreender tais emoções. Obrigada, Lorde Yoru. De agora em diante, Sara será sua serva mais leal. Embora fosse uma rainha caída, a sincera gratidão de Sara trouxe um leve sorriso ao rosto de Yoru. Talvez fosse essa sensação de conquistar. Mabui, se algo der errado, use imediatamente o jutsu de transferência celestial para enviar Lorde Yoru de volta para Konoha. Konan deu as instruções com firmeza e Mabui, especialista em técnicas espaço-temporais, assentiu calmamente. Sim, Yoru não se opôs a isso. Em vez disso, manteve a compostura. Era dever de seus guardas Okage garantir sua segurança. Em Konoha, eles serviam como seus assistentes, fora dela priorizavam sua proteção. De volta às ruínas de Horan, os ventos do deserto uivavam, carregando areia para o ar. À medida que o pilar de luz da veia do dragão se dissipava, o Sharingan de 3 Tomoe de Uchiha Sasuke brilhou em choque. Olhando para as ruínas ao redor, que não mostravam sinais de mudança, ele imediatamente revelou um traço de irritação e autodepreciação. Então, como era de se esperar, não existe tal coisa como um outro mundo. Embora não tivesse nutrido muita esperança desde o início, descobrir que tudo era mentira ainda assim provocou uma onda de irritação no coração de Sasuke. Decepção. A decepção em relação às suas expectativas para com sua família. Sasuke odiava ser enganado mais do que qualquer outra coisa. Sasuke, sério? Viagem no tempo? Você acreditou nisso? Ozuki Suigetsu caiu na gargalhada em tom de deboche, mas Karin imediatamente gritou. Calha a boca. Com um soco furioso, ela esmagou a cabeça de Suigetsu na água, espalhando o líquido em todas as direções. De repente, a expressão de Karin mudou drasticamente. Sasuke, cuidado. Alguém está vindo. Ao grito de pânico de Karin, passos ecoaram repentinamente vindos de cima dos restos da caverna da veia do dragão. Tique, o que é isso? Só um bando de crianças. Naquele instante, enquanto pedras caíam das ruínas acima, uma figura surgiu das sombras. Com os cabelos loiros curtos e bem cortados, Samui estava de pé com uma mão na cintura, o peito estufado com confiança enquanto olhava para as figuras abaixo. Debaixo das ruínas da veia do dragão, Uchiha Sasuke ergueu a cabeça e estreitou os olhos, fixando o olhar na figura acima. Cabelos curtos e dourados, postura altiva, uma espada curta presa à cintura e uma bandana de Konoha na testa. Essa visão fez Sasuke esboçar um sorriso frio. O ninja de Konoha, hein?
Já irritado por ter sido feito de bobo e convencido de que a veia do dragão não passava de um truque, a raiva de Sasuke transbordou ao ver um ninja de Konoha. No entanto, quando Karin viu a figura impressionante do busto da mulher, ajustou os óculos e arregalou os olhos. Você só pode estar brincando. Como podem ser tão grandes? Devem ser falsas. Karin parecia estar gritando de frustração, mas enquanto ajustava os óculos, murmurou baixinho, cuidado, tem mais deles. Enquanto Karin discretamente alertava o grupo, mais figuras foram surgindo lentamente acima. Samui foi acompanhado por Mabui, Yuji Tuni e Konan, os 4 atuando como um esquadrão de guarda-costas de elite. Na linha de frente, Konan olhava friamente para as figuras abaixo e falava em um tom calmo e gélido. O poder da veia do dragão já foi usado uma vez. De acordo com os cálculos, o fluxo do tempo difere entre as 2 dimensões, então levará vários anos até que possa ser utilizado novamente. Por enquanto, eliminem esses 4. Voxas! As 4 figuras saltaram de cima para as ruínas, parando imediatamente em frente ao esquadrão Ebi de Sasuke, composto por Uchiha Sasuke, Jugo, Suigetsu e Karin. 3 Tomoe. Ele é um dos homens do clã do Lorde Yoru. Enquanto a equipe de Konan avaliava silenciosamente seus oponentes, Sasuke, sentindo-se completamente traído, soltou uma risada fria. Jugo, Suigetsu, Karin não se contenham. Nesse momento, Sasuke ainda transbordava de arrogância juvenil. Após derrotar Orochimaru, ele se considerava um dos mais fortes do mundo. No entanto, Karin começou a suar frio, com as pupilas contraindo-se de medo. Cuidado! Aquela mulher de cabelos castanhos trançados em 2 Marias Chiquinhas. Ela tem uma reserva de chakra incrivelmente grande, muito maior que a do Sasuke. Como uma ninja sensorial, Karin detectou instantaneamente a aura aterradora. Esse chakra avassalador a fez tremer de medo. Mas Sasuke simplesmente zombou. A força de um ninja não é determinada por suas reservas de chakra. Sasuke, não subestime. Alguém com reservas de chakra tão vastas não seria desconhecida, e ainda assim não há informações sobre ela. Apesar do alerta desesperado de Karin, Sasuke, em sua arrogância, ignorou suas preocupações. Cada um de vocês pegue um. Não os matem, ainda preciso extrair informações sobre Itachi desses ninjas de Konoha. E perfeito. Minha lâmina do carrasco está sedenta por sangue, disse Suigetsu com um sorriso sinistro, claramente ansioso por ação. Sem que eles soubessem, o excesso de confiança deles provocou sorrisos divertidos no grupo adversário. Tic, eles são arrogantes, não são? Samui sorriu com confiança, desembainhando sua espada enquanto encarava os 4 membros da equipe de Sasuke. Eu cuido disso. Samui, não seja descuidado, alertou Konan. Ao ver apenas uma mulher se aproximar, Sasuke franziu a testa. Enquanto isso, Karin lançava um olhar irritado para Samui, com os olhos fixos e invejosos nas curvas generosas da jovem. Hahaha, que os ninjas de Konoha experimentem primeiro o poder da minha lâmina do carrasco, riu Suigetsu enquanto avançava. Enquanto Karin e os outros mantinham a guarda alta contra os oponentes restantes, um estrondo alto ecoou pelas ruínas. O que aconteceu em seguida deixou Karin completamente chocada. Muita conversa, mas suas habilidades deixam muito a desejar. Quando a poeira baixou, a lâmina do carrasco de Suigetsu foi bloqueada pela espada de Samui. Ela deu um sorriso frio e sarcástico. No instante seguinte, raios começaram a crepitar ao longo da lâmina de Samui, fazendo com que Suigetsu gritasse alarmado. Droga! Estilo relâmpago, meu pior inimigo. Suigetsu, cuidado! Gritou Karin de trás enquanto Jugo corria para puxar Suigetsu para trás, enquanto Sasuke avançava com sua espada Kusanagi. Estilo relâmpago, fluxo Chidori. Uma onda de eletricidade percorreu o corpo de Jugo, que conseguiu afastar Suigetsu no último instante. A espada Kusanagi de Sasuke colidiu com a lâmina imbuída de relâmpagos de Samui em uma brilhante exibição de faíscas. Karin, ao presenciar a cena, exclamou incrédula, impossível. Como ela conhece o Chidori Nagashi do Sasuke? O campo de batalha era caótico, com relâmpagos e fogo se chocando em rápida sucessão. A surpresa de Sasuke rapidamente se transformou em empolgação. Chidori. A veia do dragão não estava mentindo. Embora Sasuke fosse propenso à arrogância após obter poder, sua mente analítica era afiada. Ver Samui usar as técnicas do Chidori o fez perceber rapidamente a verdade. As informações das memórias de Sakura sobre a conexão da veia do dragão com outro mundo de repente se tornaram claras em sua mente. Descreviam outra dimensão onde o clã Uchiha prosperou e técnicas como Chidori, Chidori Nagashi e até mesmo Rasengan tiveram origem. Será possível termos cruzado para outra dimensão? Karin, igualmente atonita, começou a reavaliar a situação, buscando desesperadamente em sua memória qualquer informação sobre aquela mulher de Konoha. Como subordinada de Orochimaru, ela conhecia todos os ninjas notáveis de Konoha, e alguém capaz de se defender contra Sasuke não poderia ser desconhecida. Mas, enquanto observava a feroz batalha se desenrolar, juntamente com as técnicas Chidori e a lenda da veia do dragão, ela começou a duvidar de suas suposições anteriores. Será que tudo isso é verdade? Capítulo 280. Ruínas da Veia do Dragão. Nas profundezas da caverna subterrânea, um estrondo alto ecoou enquanto 2 relâmpagos cortavam o céu repetidamente. O rosto de Sasuke estava tomado por choque e raiva. Sasuke, cuidado. Essa aqui é boa com uma espada. De longe, Suigetsu gritou ao testemunhar a requintada habilidade de Samui com a espada. Contudo, Sasuke, já preso no brilho das lâminas, dificilmente precisava do aviso. Os 3 Tomoe do Sharingan giravam descontroladamente em seus olhos, e sua expressão tornou-se ainda mais furiosa. Enquanto Sasuke se esforçava para bloquear o golpe com sua espada Kusanagi, Jugo rugiu furiosamente ao lado, entrando instantaneamente em estado de fúria. Aproveitando a oportunidade, Sasuke ativou seu estado de selo amaldiçoado. Assim que ambos entraram em seus estados aprimorados com um aumento significativo de poder,
Samui, envolta em chakra de relâmpago, deu um sorriso frio. Em honra ao fato de vocês serem membros do clã do Lorde Yoru, permitam-me ensinar-lhes a maneira correta de usar o poder do selo amaldiçoado. Com o chakra do relâmpago ao seu redor pulsando violentamente, marcas semelhantes a trovões apareceram no rosto e na pele de Samui. Mas ao entrar em seu segundo estágio de selo amaldiçoado, ela gritou e suas pupilas azuis ficaram vermelhas. Marcas carmesim se espalharam pelos cantos de seus olhos. Selo amaldiçoado, modo sábio. Este foi o limite do desenvolvimento do selo amaldiçoado ao longo dos anos, um modo sábio alcançado através do treinamento em estados do selo amaldiçoado. Diferente da forma do selo amaldiçoado de segundo estágio. De longe, Mabui balançou a cabeça ao ver Samui entrando diretamente no modo sábio do selo amaldiçoado. Samui está sendo imprudente. Ela só consegue manter o modo sábio por no máximo 5 minutos. E o Jito, que estava por perto, sorriu e assentiu. Samui trabalhou muito duro nesses últimos anos. Talvez ela só queira provar seu valor para o Lorde Yoru. Os três tinham crescido juntos e naturalmente entendiam a mentalidade de Samui. Entre eles, Mabui tinha talento para técnicas espaço-temporais. Depois de atingir o nível de um Jounin de elite e cumprir o requisito de chakra, ela começou a treinar ninjutsu espaço-temporal. E o Jito, com sua fisiologia única, teve seu chakra de besta com cauda selado desde a infância. Ao longo dos anos, a estimulação desse chakra fez com que suas reservas de chakra crescessem anormalmente. Embora fosse uma pseudo-Jinchuriki, sua força não era inferior à de uma Jinchuriki comum. Quando lutava com toda a sua força e controlava perfeitamente o chakra da besta com cauda, seu poder podia rivalizar com o estado de fúria da quatro caudas. Samui, no entanto, era a única que, apesar de ter um talento razoável em liberação de relâmpago, parecia comum em comparação com suas duas companheiras. Por causa disso, ela cerrou os dentes e treinou incansavelmente por anos. Agora, com apenas 20 anos, ela havia conquistado o poder que possui hoje. Muito lento, muitos movimentos desnecessários. Em meio à tempestade de raios, Samui se movia com agilidade, avançando implacavelmente. Por um instante, ela chegou a suprimir os ataques combinados de Sasuke e Jugo. Isso chocou Sasuke. Após entrar nesse estado de selo amaldiçoado, não apenas sua velocidade se multiplicou, mas sua força também ultrapassou em muito o que o estado de selo amaldiçoado dele poderia proporcionar. Como isso é possível? Sasuke, estar sendo dominado? De longe, os olhos de Karin se encheram de pânico ao presenciar a cena. Mas suas habilidades analíticas inatas entraram em ação rapidamente, e ela começou a observar o estilo de combate de Samui. Sasuke. A defesa de chakra dessa mulher provavelmente é o modo de liberação de chakra relâmpago da Vila Oculta da Nuvem. Essa técnica consome uma quantidade enorme de chakra, e ela está atacando sem parar. É evidente que ela não é habilidosa em ataques baseados em ninjutsu. Em poucos instantes, Karin, uma sensora, analista e curandeira excepcional, analisou a maioria dos padrões de batalha de Samui. Como Karin havia deduzido, a única natureza de chakra de Samui era relâmpago. Mas, devido à sua determinação inabalável, ela se dedicou inteiramente a dominar as técnicas de taijutsu de liberação de relâmpago ensinadas por Yoru. Assim como Might Guy, que treinou exclusivamente em taijutsu, Samui alcançou uma transformação qualitativa ao levar sua especialização ao limite. Jugo, anda. Após ouvir a análise de Karin, Sasuke entendeu imediatamente. Seu oponente era um ninja de combate corpo a corpo especializado em taijutsu de liberação de relâmpago. E ele, Sasuke, era um lutador versátil. Aproveitando a oportunidade, Sasuke saltou para trás rapidamente. No ar, ele gritou, e Jugo imediatamente se afastou. Antes mesmo de Sasuke pousar, ele cuspiu várias bolas de fogo gigantescas. Estilo fogo, jutsu da chama do dragão. Vários dragões de fogo aterrorizantes surgiram em direção a Samui. No momento em que Jugo se preparava para apoiar o ataque de Sasuke, uma mão pousou repentinamente em seu ombro. Não interrompa a briga deles. A voz leve e casual ecoou na caverna, mas chocou Jugo, Suigetsu e Karin. Como isso é possível? Sob o olhar atônito de Jugo, a energia violenta em seu corpo começou a diminuir, e sua transformação de selo amaldiçoado recuou. No instante em que a mão dessa pessoa tocou seu ombro, reprimiu a força furiosa que existia dentro dele. O que mais chocou Karin foi que ela não conseguia sentir a presença daquela pessoa. Se não tivesse visto com os próprios olhos, ela não teria acreditado. Sasuke. Não, essa pessoa não é o Sasuke. O selo amaldiçoado de Jugo foi suprimido? Suigetsu exclamou incrédulo. Nesse instante, Karin ergueu a mão para impedi-lo. Suigetsu, não haja precipitadamente. Não consigo sentir a presença dessa pessoa. O quê? Impossível. Suigetsu sabia o quão poderosas eram as habilidades sensoriais de Karin. Se essa pessoa fosse uma ilusão ou uma farsa, teria sido impossível para ela suprimir Jugo. E no entanto, droga, que tipo de mundo é este? Enquanto o couro cabeludo de Suigetsu formigava, Yoru virou lentamente a cabeça e sorriu para os dois. Ora. Não esperava que a Karin-chan crescesse tão fofa. E você, pirralho com dentes de tubarão, Suigetsu. A saudação casual e familiar de Yoru fez com que Karin e Suigetsu arregalassem os olhos em choque. Karin-chan? Pirralho com dentes de tubarão? Naquele instante, Karin e Suigetsu ficaram a mil. As implicações de suas palavras eram impressionantes. Neste mundo, esse homem não só os conhecia, como também sabia que eles vinham de outro mundo. Levantando o jugo sem esforço, Yoru apareceu diante de Karin e Suigetsu num instante. Enquanto os dois instintivamente tentavam se esquivar, uma pressão avassaladora os atingiu. Não se mexa agora. Deixe-me dar uma boa olhada em como a força de Sasuke se compara em outro mundo. O sorriso gentil de Yoru era assustador para Karin e Suigetsu. Quão assustador era esse homem? Se ele quisesse matá-los, poderia tê-lo feito facilmente no momento em que apareceu. Lorde Yoru.
Quando Uchiha Yoru apareceu, Konan, Mabui e Yujito saltaram um a um, acenando respeitosamente e curvando-se em saudação. No entanto, ao ver isso, Yoru simplesmente acenou com a mão com um sorriso e disse: "Não interrompa esta batalha. Deixe-me ver o quanto Samui evoluiu ao longo dos anos." Dentro das ruínas, a batalha entre os dois combatentes tornou-se cada vez mais intensa, com as estruturas de pedra circundantes desmoronando continuamente. O talento de Samui no taijutsu de liberação de relâmpago era inegavelmente um dos melhores de Konoha, aliado ao seu treinamento diligente. Seu domínio da armadura de relâmpago havia atingido a perfeição, e no campo do taijutsu de liberação de relâmpago, ela havia superado até mesmo Kakashi Ataque. A armadura relâmpago de Samui superou Kakashi na aplicação do taijutsu liberação de relâmpago. Observando a luta, Yoru assentiu em aprovação, claramente satisfeito com o desempenho de Samui. Persistência e determinação são essenciais para a força, e Samui, ansiosa para impressioná-lo, estava se dedicando ao máximo. Como ele poderia recusar? Inicialmente, ele pensou que o talento de Samui tivesse limites, mas sua perseverança ao longo dos anos lhe proporcionou uma grata surpresa. Vale ressaltar que nesse período Sasuke, embora não possuísse o Mangekyou Sharingan, já tinha força de nível Kage devido ao poder da marca da maldição. Sasuke construiu uma base sólida de treinamento ao longo dos anos. Seu ninjutsu, genjutsu e kinjutsu são bastante refinados. No entanto, seu foco em um desenvolvimento completo dispersou sua energia. Além disso, ele ainda é muito jovem. Mesmo sendo habilidoso em liberação de relâmpago, ele carece de taijutsu complementar. Enquanto Yoru avaliava os dois combatentes, Karin, parada atrás dele, lançou um olhar nervoso para a figura alta, musculosa e imponente à sua frente. Ela hesitou antes de falar. Meu Deus, viemos aqui com Sasuke por puro acaso. Karin-chan, você continua tão desobediente como sempre. Uma mão quente de repente bagunçou seus cabelos ruivos. Sob o olhar perplexo de Karin, aquela figura alta e afetuosa revelou um sorriso repleto de gentileza. Eu não. Ao perceber o que estava acontecendo, Karin gesticulou nervosamente com as mãos, tentando explicar, mas Yoru sorriu e assentiu. Eu sei que você é de outro mundo. Anteriormente, alguns ninjas de Konoha do seu mundo vieram para cá, e através de suas memórias, eu naturalmente aprendi algumas informações. Então, o fato de você ter conseguido vir aqui foi porque eu revelei certos detalhes. Caso contrário, você acha que teria descoberto? Karin e seus companheiros ficaram atonitos com a revelação tranquila de Yoru. Isso significava que a descoberta da veia do dragão por Sasuke e a chegada deles a este mundo haviam sido orquestradas por ele. Nesse caso, mas Karin-chan, seja bem-vinda de volta. Sob o sorriso caloroso e contagiante de Yoru, Karin ficou momentaneamente sem palavras e sem palavras. Jugo permaneceu em silêncio, enquanto Suigetsu, com um olhar inquieto, parecia procurar uma rota de fuga. Lar. Karin ajeitou os óculos, gaguejando enquanto sua mente buscava desesperadamente uma forma de responder. No entanto, Yoru apenas assentiu calmamente. Claro, embora eu não saiba muito sobre o seu mundo, consegui extrair alguns detalhes da mente de um usuário do estilo madeira de Konoha. Aprendi sobre o destino dos clãs Uzumaki e Ozuki no seu mundo. Neste mundo, embora apenas alguns membros do clã Ozuki tenham sobrevivido, eles conseguiram estabelecer uma nova família em Konoha. E quanto a você, Karin-chan? Nesse momento, Yoru sorriu e acrescentou. Vocês, neste mundo, têm apenas 8 anos. Sua mãe, que foi encontrada na Terra da Grama, foi trazida de volta de Kozagakure. Karin, conhecida por sua mente analítica e perspicaz, ficou visivelmente abalada com essas palavras. Suas pupilas tremeram e seu olhar ficou vago enquanto ela murmurava. Este mundo é meu, e minha mãe, ainda estão vivos. Como? Ela queria dizer. Como isso é possível? Mas as lembranças de sua mãe a protegendo passaram por sua mente, fazendo seus olhos se encherem de lágrimas. Enquanto isso, Suigetsu olhava para os ninjas de Konoha à sua frente, incrédulo. Impossível. O clã Ozuki se juntou a Konoha. Este mundo enlouqueceu. Ao ouvir o desabafo dele, Mabui deu uma risadinha suave e explicou. Antes de mais nada, deixe-me corrigir você. Este mundo está longe de ser caótico. O mundo caótico é o seu mundo miserável. Quanto a você, neste mundo, você não passa de um pirralho de 8 anos que vive declarando que quer se tornar Hokage. O que? Ao ouvir isso, os olhos de Suigetsu se arregalaram e sua mente fervilhava de descrença. Este mundo é insano. Eu me tornei um shinobi de Konoha e até declarei que queria ser Hokage. Que tipo de piada de shinobi doentia é essa? Quanto a mim, Jugo, que havia permanecido em silêncio durante todo esse tempo, perguntou de repente. Yujito, que estava por perto, respondeu indiferentemente. Jugo, neste mundo, Orochimaru descobriu seu corpo único. Incapaz de controlar suas habilidades, você passou por treinamento especial e frequentou a Academia Ninja. Você é um bom amigo daquele pirralho com boca de tubarão. No entanto, ambos são considerados talentos promissores no plano de cultivo do Lorde Yoru, então sabemos tudo sobre vocês. Ao ouvir esse apelido ridículo, Suigetsu sentiu-se completamente frustrado. Se pudesse lutar contra eles, já teria atacado. Jugo, por outro lado, demonstrou uma rara hesitação, mas ainda assim perguntou. Kimimaro está aqui? O garoto com Shikotsu Myaku? Ele é mais velho que você e não está na mesma turma. Ele é o melhor aluno da turma e está se preparando para se formar este ano. Ao ouvir falar de Kimimaro, a expressão de Jugo mudou, visivelmente comovido. Com todas essas novas informações sobre esse mundo, Jugo e Karin ficaram em polvorosa. Suigetsu, no entanto, estava cada vez mais ansioso. Droga! No momento crítico não posso confiar em ninguém. Enquanto isso, dentro das ruínas, a batalha entre Sasuke e Samui continuava. O estilo de taijutsu armadura relâmpago de Samui focava em ataques implacáveis e tempestuosos que não davam aos seus oponentes a chance de respirar. Empunhando espadas duplas, seus ataques eram rápidos e ferozes.
Sasuke, por outro lado, estava frustrado. A armadura relâmpago no corpo de Samui fornecia uma defesa tão forte que seu ninjutsu comum não conseguia penetrá-la. Liberação de relâmpago, Chidori Senbon. Sasuke desferiu um feroz ataque de liberação de relâmpago, mas sua frustração só aumentou quando Samui respondeu com uma voz fria. Seu uso do Chidori é muito grosseiro. Ela retaliou com uma técnica de liberação de relâmpago igualmente avançada. A frustração de Sasuke vinha do fato de Samui não só conhecer todos os jutsus de liberação de relâmpago que ele usava, como também os executava ainda melhor. O estilo de combate dele era totalmente familiar para ela, enquanto o dela era completamente novo para ele. No anime, ele só havia encontrado esse ritmo de combate durante a reunião dos 5 Kages contra o 4º Raikage. A diferença era que o 4º Raikage lutava com uma velocidade avassaladora e frenética, enquanto o estilo de Samui era um ataque rápido e penetrante. Droga! O domínio dela sobre o Chidori é tão refinado. Enquanto suas lâminas se chocavam, um fio de sangue espirrou do ombro de Sasuke. Seu Sharingan fixou-se nela, só mais um pouco. Mesmo com o genjutsu do Sharingan, o chakra violento dentro do corpo de Samui o anulava. Sem uma qualidade de chakra avassaladora, era quase impossível prendê-la em um genjutsu, especialmente em seu estado de modo sábio da marca da maldição. Sasuke foi completamente subjugado em taijutsu. Em ninjutsu, ele se saiu um pouco melhor, mas o Samui não lhe deu nenhuma oportunidade de criar distância, tornando quase impossível executar técnicas de longo alcance. Mesmo que ele conseguisse usar um jutsu, a incrível velocidade dela o tornaria ineficaz. Após apenas alguns minutos de combate intenso, ambos haviam gasto quantidades significativas de chakra, ofegando em busca de fôlego. Ao assistir a essa cena, Yoru não conseguiu conter o sorriso. Capítulo 281. O modo sábio de Samui está chegando ao seu limite. Nesse momento, Yujito exibiu uma expressão séria, enquanto Mabui, geralmente a líder da equipe de análise, também voltou seu olhar para Samui. Era evidente que os dois interviriam num instante para resgatar Samui caso surgisse algum perigo. Enquanto isso, Sasuke, que vinha sendo constantemente reprimido, percebeu a mudança no estado de seu oponente através de seu poderoso Sharingan de 3 Tomoe e não pôde deixar de esboçar um sorriso frio. Parece que você está prestes a chegar ao seu limite nessa forma. Em resposta à provocação de Sasuke, Samui também zombou, retrucando. Mesmo sendo membro do clã do Lorde Yoru, por quanto tempo você acha que conseguirá manter esse estado? Nós entendemos a marca da maldição muito melhor do que o seu mundo. Enquanto falava, a confiança de Samui era palpável. Yoru não havia escondido a verdade deles, eles estavam cientes da situação geral no outro mundo. Por exemplo, no outro mundo, a marca da maldição foi usada por Orochimaru puramente como um degrau para sua técnica proibida de reencarnação. No entanto, neste mundo, a marca da maldição serviu como prelúdio para dominar o modo sábio. Em outras palavras, era uma versão simplificada do modo sábio. Ao usar a marca da maldição para entrar no modo sábio, admito que não consigo durar muito. Mas isso não significa que meu poder no estado da marca da maldição seja significativamente mais fraco. Enquanto Samui debochava, as marcas ao redor dos cantos de seus olhos foram desaparecendo lentamente, e antes que o tempo do modo sábio acabasse completamente, ela o desativou voluntariamente. No entanto, com a desativação do modo sábio, Samui entrou no que era considerado o segundo estágio da marca da maldição. Sua pele escureceu e seu cabelo começou a mudar e se espalhar, tornando sua aparência um tanto semelhante à de Sasuke. A diferença era que Sasuke conseguia sentir a aura violenta da marca da maldição dela. A energia de Samui era de fato mais fraca, mas não muito. Mais importante ainda, sua aura havia se tornado ainda mais feroz. Pirralho. Lorde Yoru disse que o modo sábio é o caminho para alcançar patamares mais elevados. A marca da maldição é apenas um ponto de partida para o modo sábio. O que eu detesto nesse estado não é o poder, mas a aparência. É feio demais. Enquanto Samui rugia, relâmpagos cintilavam em suas mãos, e ela estava prestes a lançar um ataque impetuoso. De repente, uma figura apareceu entre as duas combatentes. Lorde Yoru. Chocada, Samui rapidamente conteve seu estilo relâmpago, enquanto Sasuke viu uma oportunidade e gritou, desferindo um poderoso raio. Liberação de relâmpago, Chidori lança afiada. Como isso é possível? Aos olhos arregalados de Sasuke, seu Chidori, uma lança de relâmpago conhecida por sua incomparável afiação, foi bloqueado pelo chakra de relâmpago que envolvia a figura. Sasuke sabia muito bem o quão poderoso era seu jutsu. Ele podia perfurar qualquer coisa. Mesmo assim, Yoru sorriu calmamente, deu um leve tapinha na testa de Samui e disse com uma risadinha. Eu já te disse antes, esse estado prejudicará seu corpo. O modo sábio é o caminho correto. Sob os olhares atônitos de Sasuke Suigetsu, a Kunoichi de cabelos dourados, seios fartos e poder avassalador da folha, que vinha utilizando técnicas avançadas de liberação de relâmpago, de repente se transformou em uma figura dócil e obediente. Lorde Yoru. Samui imediatamente saiu do estado de marca da maldição. Seu comportamento normalmente sereno e maduro sendo substituído por um rosto corado e uma emoção indescritível nos olhos. Você se saiu bem, Samui. Com os elogios de Yoru, o rosto de Samui ficou ainda mais vermelho e ela sentiu com entusiasmo. Obrigado, Lorde Yoru. Afinal, no mundo ninja, os principais protagonistas eram Sasuke e Naruto. Mesmo figuras lendárias como Hashirama Senju e Madara Uchiha só atingiram o auge na idade adulta. Para Samui alcançar esse nível com a idade que tinha já era impressionante.
Suas técnicas de liberação de relâmpago estavam em um nível quase Kage, e com a marca da maldição ou o modo sábio. Ela podia lutar de igual para igual com oponentes de nível Kage. Segundo pilar, Yoru virou a cabeça e casualmente chamou Sasuke por seu infame apelido, fazendo com que várias pessoas próximas reprimissem sorrisos, especialmente Suigetsu, cujo olho se contraiu em divertimento. Este mundo tinha uma predileção por dar apelidos às pessoas. Pequeno pirralho dente de tubarão. E agora o segundo pilar. Ao ouvir o apelido, o rosto de Sasuke escureceu de raiva. Então, você é o Uchiha deste mundo. Naquele momento, as emoções de Sasuke eram complexas. Embora estivesse irritado por ser chamado de segundo pilar, ver o brasão do clã Uchiha nas roupas de Yoru o encheu de uma onda de entusiasmo. Ninguém conseguia realmente compreender seus sentimentos. Quando Sasuke tinha 8 anos, ele voltou da escola para casa uma noite e encontrou todos, seus pais, todo o seu clã massacrados. Naquela noite, ele perdeu tudo. É mais fácil suportar nunca ter algo do que ter tudo e perder. Por isso, aprender sobre outro mundo com os membros sobreviventes do clã Uchiha teve um impacto tão profundo nele, mesmo que ele não compreendesse totalmente suas ações. Contudo, antes que Sasuke pudesse se deter nesses sentimentos, Samui bufou friamente em desaprovação e falou com firmeza. Você sabe quem está diante de você? Este é Lord Uchiha Yoru, o ninja mais forte do mundo ninja e o quarto Hokage de Konoha. Com a declaração de Samui, não apenas Sasuke, mas também Karin e Suigetsu, que estavam à distância, ficaram atônitos. O quarto Hokage de Konoha. Que absurdo é esse? Quando o Hokage de Konoha se tornou um Uchiha, até Sasuke ficou tão chocado que exclamou, impossível. Yoru, no entanto, apenas sorriu calmamente. Quando seu povo da sua linha do tempo chegou aqui, eu ainda não era Hokage. Mas isso foi há 14 anos. 14 anos? Nosso mundo tem pouco mais de um mês. Sasuke ficou perplexo. De acordo com a ilusão do Mangekyou desencadeada por Sakura, apenas cerca de um mês havia se passado em seu mundo. Naquele instante, uma constatação atingiu ambos os lados como um raio. O fluxo do tempo nos dois mundos é diferente. Yoru prosseguiu com a voz firme. Uchiha Sasuke, certo? Eu já aprendi sobre você através das memórias dos ninjas do seu mundo. Você é o último sobrevivente do clã Uchiha. Suas palavras deixaram Konan, Samui, Mabui e Yukimura chocados. A partir dessa única declaração, eles puderam inferir que no outro mundo, o clã do Lorde Yoru havia sido dizimado. Quem é? Quem ousaria ser tão atrevido? Num instante, Samui, Mabui, Yujito e Konan revelaram intenções assassinas. Aos olhos delas, o clã Uchiha era sinônimo de poder. Principalmente porque Lorde Yoru estava presente, era simplesmente impossível. Calha a boca. Não me faça lembrar daquele homem. Como se suas feridas tivessem sido tocadas, Sasuke imediatamente exibiu uma expressão de raiva. Empunhando a espada Kusanagi, ele atacou Yoru diretamente. Que pirralho ingrato. Parece que ainda precisa de um pouco de disciplina. Diante do ataque de Sasuke, Yoru simplesmente sorriu. No instante seguinte, seu corpo se transformou em relâmpago. Antes que as pupilas de Sasuke pudessem se contrair, e antes mesmo que ele pudesse reagir, a figura já havia aparecido bem na frente dele. No instante seguinte, antes que Sasuke pudesse responder, Yoru já havia desferido um golpe esmagador com o punho de ferro. Sasuke. Sob os olhares chocados de Karin, Suigetsu e Jugo, eles não viram nada, nenhuma figura, nenhum movimento. Tudo o que perceberam foram tênues faíscas elétricas cortando o ar. O corpo de Sasuke ficou suspenso momentaneamente no ar, sangue jorrando por toda parte enquanto sua figura se contorcia e se debatia. Devido aos movimentos rápidos e aos socos, o corpo de Sasuke não foi arremessado para longe, mas permaneceu suspenso no ar. O som dos golpes pesados ecoava repetidamente. Velocidade. Isto é o auge da velocidade. É tão rápido que nem mesmo o olho não consegue acompanhar. Suigetsu e Jugo observavam aterrorizados, enquanto Karin começava a suar frio. Não consigo senti-lo. Não consigo sentir o chakra do oponente de jeito nenhum, apenas o chakra de Sasuke, e está enfraquecendo. Bum! Finalmente, com o último soco poderoso, os olhos de Sasuke saltaram das órbitas, vermelhos e cheios de veias. Seus olhos arregalados fitavam o vazio, mas sua garganta só conseguia emitir sons secos e sufocantes. Como pode haver tanta velocidade? Nesse instante, um pensamento passou pela mente de Sasuke. Sua força, da qual antes se orgulhava, agora parecia completamente impotente. Isso era um nível de poder completamente diferente. Muito fraco. Olhando para Sasuke deitado a seus pés, Yoru mostrou uma expressão de decepção e balançou a cabeça. Como isso é possível? Deitado na cratera, Sasuke cuspiu sangue, erguendo a cabeça com teimosia, o rosto tomado por humilhação e relutância. Abandonei minha alma, desisti de tudo, apenas para obter o poder da vingança. Como pude perder tão facilmente? A humilhação e a relutância de Sasuke decorriam de sua missão de vingança. Ao levantar a cabeça, ele viu um par de Mangekyou Sharingan familiar, mas ao mesmo tempo estranho. O Mangekyou. Esses olhos pertenciam ao Mangekyou Sharingan deste mundo. Diante de tamanho poder avassalador, Sasuke, que tinha como único propósito a vingança, começou a se perguntar quando veria algum dia a esperança de vitória. Yoru, percebendo as emoções de Sasuke, balançou a cabeça e disse, seu coração está vacilando. Você está duvidando da distância intransponível do Mangekyou? Acha que tudo isso é apenas o poder do Mangekyou? Olhando nos olhos relutantes de Sasuke, Yoru balançou a cabeça, impotente.
Somente testemunhando o olhar desafiador e vingativo de Sasuke era possível compreender verdadeiramente a determinação do Sasuke original. Ele não era Kakashi, que não conseguiu enxergar a escuridão da vila quando criança e não conseguiu se desvencilhar dela quando adulto. Ele também não era Naruto Uzumaki, o protagonista que mesmo depois de ser tão maltratado pela vila, ainda conseguia sorrir e perdoar aqueles que mataram seus pais. Ele era Uchiha Sasuke, o ninja cujo único propósito era a vingança. Uma pessoa pura e mais realista. Fraqueza e ignorância não são barreiras para a sobrevivência, a arrogância sim. Ao ver a expressão nos olhos de Sasuke, Yoru suspirou e balançou a cabeça. Você nunca questionou isso? O poderoso clã Uchiha, mesmo no seu mundo, com base no que aprendi com as memórias dos usuários do estilo madeira de Konoha, é evidente. A força do clã Uchiha. Será que um mero par de olhos Mangekyou recém-despertados poderia realmente destruí-los? O clã Uchiha, que buscava derrubar a autoridade de Konoha, foi aniquilado por uma criança de 13 anos. Você nunca duvidou disso? As palavras penetrantes ecoaram, fazendo com que as pupilas de Sasuke se contraíssem rapidamente. O clã foi dizimado por Itachi? Será que um Uchiha Itachi de 13 anos seria capaz de aniquilar um clã inteiro? Naquele instante, a lembrança da noite do massacre passou novamente pela mente de Sasuke, fazendo soltar um grito de dor. No entanto, enquanto seu Sharingan de 3 Tomoe girava descontroladamente por fim, Yoru suspirou ao ver o resultado. Em vez de despertar o Mangekyou Sharingan, a marca da maldição de Sasuke enlouqueceu. Hehe, que interessante. De repente, uma voz rouca emanou de dentro de Sasuke, fazendo com que Karin e Suigetsu, à distância, empalidecessem de medo. Orochimaru. Lord Orochimaru? Ao contrário das expressões aterrorizadas de Karin e Suigetsu, Konan e Mabui franziram a testa confusas. À distância, Sasuke soltou um grito de dor quando a marca da maldição de 3 Tomoe em seu pescoço irrompeu, liberando uma enorme cobra branca. Ah! Em meio aos gritos de agonia de Sasuke, Orochimaru ressuscitou através da marca da maldição e desencadeou a técnica Yamata. Na imensa caverna da veia do dragão, uma terrível serpente branca de 8 cabeças apareceu no instante seguinte. Hehe, que engraçado. Outro mundo, o novo Mangekyou Sharingan. Este mundo é realmente fascinante. Emergindo da boca de uma das serpentes de 8 cabeças, Orochimaru surgiu, contemplando este novo mundo com entusiasmo. Orochimaru, parece que a sua versão de outro mundo seguiu um caminho diferente. Ao ver a serpente de 8 cabeças, Yoru esboçou um leve sorriso. No instante seguinte, o Mangekyou Sharingan em seus olhos girou e o Susanoo Carmesim apareceu, da estrutura esquelética aos músculos e finalmente à sua armadura. Susanoo, terceira etapa. O Susanoo da parte superior do corpo empunhava 2 armas divinas em suas mãos, fazendo com que Orochimaru imediatamente demonstrasse medo. Essa espada, será que é a espada Totsuka? Olhando para Orochimaru, Yoru assentiu calmamente e disse: embora não sejamos inimigos, você é muito problemático. Se eu não demonstrar firmeza, duvido que você, do outro mundo, se acalme o suficiente para conversar. O Orochimaru do outro mundo estava cego há muito tempo por sua obsessão com o Sharingan, sua mente consumida por ele. Contudo, ao ver a espada Totsuka que poderia selá-lo, a expressão de Orochimaru tornou-se cautelosa. Contudo, como um grande antagonista com inegável compostura, o medo de Orochimaru gradualmente deu lugar a um sorriso rouco. Ei, parece que este mundo é ainda mais interessante. Pelo que você disse, o eu deste mundo parece ter se dado muito bem com o Hokage. Olhando para Orochimaru, Yoru sorriu e provocou. Tenho certeza de que as coisas ficarão ainda mais interessantes. O choque de suas duas mentes certamente produzirá ideias fascinantes, não acha, meu comandante da divisão da raiz? Ao ouvir essas palavras, a expressão cautelosa de Orochimaru suavizou-se ligeiramente, e ele até demonstrou um leve interesse. Chefe da divisão da raiz? Parece que o eu deste mundo substituiu Danzou. Não, deveríamos ter unido forças num golpe de estado e retomado Konoha juntos. A troca de palavras entre indivíduos ambiciosos é sempre tão sucinta. Apesar das palavras aparentemente banais, elas provocaram uma oscilação nas emoções de Orochimaru, da ganância inicial à apreensão, e finalmente a um sorriso rouco. A serpente de 8 cabeças e o Susanoo se dissiparam lentamente, revelando as figuras de Orochimaru e Yoru em meio às ruínas. Hehe, isso é muito interessante. Mal posso esperar. Por trás do sorriso entusiasmado de Orochimaru, a conversa anterior havia revelado diversas informações. O Orochimaru deste mundo parecia ter descoberto um caminho diferente para a imortalidade e estava até disposto a servir sob o comando de Hokage. Se eles continuassem lutando agora, embora ele não fosse morrer, afinal, ele havia feito preparativos em outro mundo. Ser selado neste mundo o impediria de aprender qualquer coisa mais. Ninguém conseguia entender seu modo de pensar patológico. Capítulo 282. Konoha. Na base obscura da organização da raiz, sob a supervisão de Orochimaru, os níveis mais baixos da instalação de pesquisa foram ampliados diversas vezes. Hehe, isso é fascinante, imortalidade. Isso sim é a verdadeira imortalidade. Orochimaru, que viera de outro mundo e era obcecado pelo Sharingan, agora tinha um brilho insano nos olhos, repleto de fervor e excitação. Sharingan, Mangekyou, liberação de madeira, e até o Hyuga, hahaha, que interessante, muito interessante. Enquanto o Orochimaru de outro mundo falava com entusiasmo maníaco sobre o Sharingan, o Orochimaru deste mundo, ao encontrar sua contraparte, revelou um sorriso igualmente distorcido quando seus pensamentos colidiram. Hehe, fascinante, verdadeiramente fascinante. O meu eu de outro mundo seguia um caminho completamente diferente. Isto é incrivelmente valioso para a pesquisa. Na base subterrânea, os dois Orochimaru se encaravam, ambos exibindo sorrisos doentios e gananciosos.
Eles já não conseguiam conter a ânsia de estudar um ao outro, impulsionados por um desejo insano de compreender que tipo de existência era realmente o outro mundo. Para alguém como Orochimaru, o poder era apenas uma consequência da busca por seu sonho. Seu verdadeiro objetivo era singular: desvendar a verdade suprema do mundo ninja. Até mesmo a imortalidade não passava de uma ferramenta necessária para sua busca incessante pela verdade do mundo ninja. Ao mesmo tempo, a equipe Ebi, que também havia viajado para este mundo, se viu em Konoha, a Academia Ninja. Mãe, Karin, de 8 anos, irradiava alegria ao se jogar nos braços da mãe. Escondida nas sombras, Karin testemunhou a cena, seus olhos tremendo enquanto lágrimas incontroláveis começavam a cair. Mãe, você ainda está viva mesmo. Com um olhar incrédulo, Karin, normalmente tão resiliente, sentiu a parte mais sensível do seu coração ser tocada. Ela agora via sua mãe, aquela que havia desaparecido para protegê-la durante sua infância. Karin-chan, vamos para casa. Lady Kushina disse que haverá uma surpresa esta noite. Irmã Kushina? Que ótimo! Em meio à conversa animada depois da aula, a mãe e a filha sorriam radiantes sob a luz do sol, cada uma usando o emblema do clã Uzumaki. A imagem da mãe e da filha de mãos dadas e sorrindo ao pôr do sol fez com que Karin chorasse ainda mais. Em outros lugares. Ei, dente de tubarão, você está indo para casa? Que tal darmos uma passada por aqui primeiro? Calha a boca, Namikaze Naruto. Suigetsu, de 8 anos, franziu a testa ferozmente, encarando Namikaze Naruto antes de pegar sua mochila e correr para casa. Ao ver tudo acontecer, Suigetsu arregalou os olhos em descrença. Essa sou eu quando criança? Impossível. Eu jamais poderia ter sido tão infantil. No entanto, Jugo era diferente dos outros membros da equipe Ebi. Em vez de procurar a versão mais jovem de si mesmo, ele seguiu silenciosamente um jovem Kimimaro de cabelos brancos. Ao pôr do sol, parecia que uma força invisível estava separando os membros da equipe Ebi, fazendo com que cada um seguisse seu próprio caminho. Cada um seguiu os desejos enterrados em seus corações. Karin buscou sua família, Jugo seguiu sua fonte de consolo e Suigetsu, embora afirmasse que seu sonho era reunir as 7 espadas ninja, ansiava silenciosamente para que seu clã, o Ozuki, recuperasse sua glória. Em seu mundo, o clã Ozuki havia desaparecido, mas neste mundo, embora Suigetsu usasse uma máscara de desdém e zombasse friamente, seus pés seguiram silenciosamente a versão mais jovem de si mesmo para casa. Talvez ele quisesse ver como era seu clã neste mundo. Entretanto, agentes da Ambu os monitoravam abertamente das sombras. Nissan. Sasuke ficou paralisado, olhando incrédulo. Itachi, de 13 anos, aproximou-se com um sorriso afetuoso para buscar seu irmão mais novo na escola. Diante dos outros, Sasuke tentou manter a compostura, mas assim que dobraram a esquina, um sorriso puro e infantil iluminou seu rosto. Quem é você? Mas, enquanto Sasuke estava perdido em pensamentos, uma voz fria e familiar cortou o ar. Virando-se, viu Itachi parado atrás dele, seu Sharingan girando com 3 tomoe fixos nele. Isso fez com que os olhos de Sasuke tremessem com uma mistura de emoções, ódio, raiva e confusão. Tantos sentimentos o invadiram que por um instante ele não soube o que dizer. Itachi, Sasuke não tem más intenções. Uma voz calma quebrou a tensão. Uchiha Yoru. Ao ouvir isso, Itachi baixou um pouco a guarda e curvou-se respeitosamente. Yoru-sensei. Embora parecesse relaxado, o olhar de Itachi permanecia cauteloso, examinando a figura mais velha que ostentava o símbolo do clã Uchiha, mas que lhe era desconhecida. Itachi, você terá mais 2 convidados em sua casa esta noite. Com uma risadinha discreta, Yoru deu um tapinha casual no ombro de Itachi. Itachi assentiu respeitosamente, e seu clone da sombra se dissipou momentos depois. Ao longe, o verdadeiro Itachi, caminhando com o jovem Sasuke, recebeu a informação de seu clone. Ele hesitou por um instante antes de sorrir. Nissan, o que houve? Ao ver o sorriso inocente do jovem Sasuke, Itachi balançou a cabeça, sorrindo. Nada, teremos visitas esta noite. Eba, é o irmão Shizui ou o professor Yoru? Sim, ambos. Mas também haverá um novo amigo. Incrível. Sob o pôr do sol, suas risadas alegres pareciam dissipar o ódio e a confusão. Vamos lá. Você não veio a este mundo para ver seu clã? Para ver a si mesmo? A risada suave de Yoru despertou Sasuke de seu devaneio. Como um fantoche, seu corpo se movia mecanicamente e sua mente um turbilhão de caos. Pela primeira vez, ele se sentiu fora de controle, sem saber o que fazer. Yoru, ainda sorrindo, conduziu Sasuke em direção ao distrito do clã Uchiha. Enquanto caminhavam, Yoru começou a explicar. Não se surpreenda. O distrito Uchiha fica no coração de Konoha. No seu mundo, o incidente com a Kyuubi deu aos Uchiha uma má reputação, forçando-os a se mudarem para os arredores da vila. Mas aqui, os eventos se desenrolaram de forma diferente. Talvez seja devido à influência da veia do dragão, mas nossas linhas do tempo divergiram completamente. Ironicamente, neste mundo, o clã Sarutobi acabou se mudando para os arredores da vila após o incidente com a Kyuubi. Conforme Yoru explicava, a confusão de Sasuke aumentava, mas ele lentamente começou a compreender aquele mundo estranho, porém familiar. No coração de Konoha, o orgulhoso clã Uchiha prosperava. Rostos familiares da infância exibiam sorrisos confiantes, convivendo harmoniosamente com o resto da vila. Este mundo é real. A mente de Sasuke fervilhava enquanto ele seguia Yoru até a casa de seu homólogo. Embora a casa estivesse no coração de Konoha, seu interior permanecia inalterado, repleto da essência familiar de um lar. Ao pôr do sol e com o surgimento da lua crescente, o brilho sereno do luar envolveu toda Konoha. O clã Uzumaki. Uau!
Eu tenho uma irmã mais velha. A pequena Karin bateu palmas animadamente enquanto sua mãe enxugava as lágrimas, olhando para Karin mais velha com culpa e tristeza. A Karin mais velha permaneceu em silêncio, com as emoções em turbilhão enquanto encarava a família que havia perdido há muito tempo. Desculpe. Sinto muito. Mamãe deixou você sofrer tanto. Diante do carinho e do pedido de desculpas da mãe, que evocavam memórias da infância, Karin acenou rapidamente com as mãos e forçou um sorriso. Mãe, eu não pensei que fosse te ver de novo, e além disso eu sou muito forte agora. Como eu poderia ter sofrido? No entanto, enquanto Karin forçava aquele sorriso, lágrimas começaram a escorrer incontrolavelmente por suas bochechas. A pequena Karin, ainda muito nova para entender, estava confusa. Ela não sabia por que sua mãe e irmã estavam chorando. Mas uma coisa ela pareceu perceber. Agora ela tinha uma irmã mais velha, e sua mãe tinha uma filha mais velha. Observando tudo isso acontecer, Kushina ergueu sua xícara com um sorriso radiante e riu de coração. Independentemente das escolhas que Karin de outro mundo tenha feito, vamos brindar ao clã Uzumaki. Saúde! Em meio aos risos e à alegria, Kushina, assim que soube da situação, ficou radiante. Ela não escondeu a verdade e compartilhou tudo imediatamente com a mãe de Karin. Sabendo da dor que sua filha havia sofrido após ser trazida à força da Terra da Grama para Konoha. A culpa e a auto-recriminação a invadiram ao ver as marcas de mordida nos braços da filha vindas de outro mundo. Ao ter a oportunidade de se reencontrar com ela, não hesitou por um instante e escolheu acolher sua filha de braços abertos. Talvez seja isso que significa amor materno. Não importa em que mundo esteja, não há ressentimento nem hesitação. Karin mergulhou o rosto na comida, enchendo a boca com as mãos enquanto lágrimas silenciosas caíam em sua tigela. Seu choro silencioso chamou a atenção da mãe, e mais uma vez, a culpa e o remorso a dominaram. Ela se culpou por não ter conseguido proteger a filha. Karin, agora está tudo bem. Você está em casa. Mesmo que você seja de outro mundo, ainda somos família. Sob o brilho de inúmeras luzes, o clã Uzumaki estava repleto de risos e calor humano. Para Karin, essa foi a primeira vez que ela realmente sentiu o amor de uma mãe e o aconchego de um lar. Ali, ela tinha família, membros do clã e pessoas em quem podia confiar. Ela não estava mais sozinha no mundo. Entretanto, sob a penumbra do clã Ozuki, onde restavam apenas algumas casas. Tic, essas poucas pessoas e ainda chamam isso de clã? Suigetsu Ozuki zombou, seus lábios se curvando em desdém. Mas ao olhar para as luzes dentro da casa e para os rostos familiares dos membros do clã, outrora perdidos, sorrindo, algo pareceu despertar dentro dele. Era como se uma alma errante no mundo ninja tivesse, pela primeira vez, sentido a existência de um lar. Perto dali, 3 membros da Anbu que monitoravam Suigetsu disseram friamente: as ordens do Hokage são claras. Contanto que você não prejudique a vila, poderá ficar até decidir retornar. Durante esse período, o Hokage providenciou um lugar para você ficar. Suigetsu bufou, jogando sua lâmina do carrasco por cima do ombro enquanto se dirigia para a residência designada. Mas pouco antes de partir, seu olhar se deteve nas luzes atrás dele, sua expressão revelando uma emoção inexplicável. Diferentemente de Karin, Suigetsu optou por não reconhecer as pessoas deste mundo. Seus pais haviam partido desde o dia em que ele nasceu, e neste mundo, seu irmão mais velho fazia parte da Anbu. Em outro lugar, Jugo sorriu enquanto observava Kimimaro treinando com outra versão de si mesmo deste mundo. Kimimaro também está aqui. Então eu também estarei. Jugo era talvez o mais puro de todos. Ele havia encontrado novamente a âncora espiritual que tanto almejava. No distrito do clã Uchiha, ao ver o clã próspero e poderoso à sua frente, Sasuke ficou chocado e tomado por uma profunda inveja. Uma família assim. Por que eu não tive uma? Ele jantou naquela casa familiar, mas ao mesmo tempo estranha, com a mente a mil enquanto observava o rosto gentil do jovem Itachi. A visão o deixava inquieto. Você deixou seu Mangekyou em nosso mundo. Você deve ter sabido de algo. Pode me contar agora? Sasuke pousou a tigela, a voz tensa enquanto olhava para Yoru com uma expressão grave. Aquela comida tão familiar e ao mesmo tempo tão aterradora, evocava sentimentos que ele não estava preparado para enfrentar. Quem preparou a refeição foi o Itachi, sabia? Disse Yoru com um sorriso. Nesse momento, a mão de Sasuke tremeu levemente. É claro que ele sabia. O gosto era inconfundível. Mas por que este mundo era tão acolhedor, enquanto o dele era tão cruel? Lá fora, o jovem Sasuke treinava sob a luz do luar, enquanto lá dentro, Itachi, de 13 anos, observava o Sasuke, mais alto e mais velho, com os olhos brilhando de curiosidade. Então é assim que o Sasuke fica quando cresce? Não é tão fofo quanto quando era pequeno, pensou Itachi. De repente uma sombra apareceu, e o sorriso do Sasuke mais velho congelou quando a figura removeu a máscara, revelando um rosto familiar. Irmão Shizui. Era ninguém menos que Shizui Uchiha, que se curvou respeitosamente diante de Yoru. Peço desculpas, Okage-sama, pelo atraso. Yoru acenou com a mão, dispensando o assunto com um sorriso nos lábios. Você já deve estar ciente de tudo, presumo? Sim. O corvo de Itachi me passou tudo por meio de Genjutsu. Nesse mundo, Itachi herdou a habilidade de invocar corvos de seu pai e manteve uma estreita amizade com Shizui. Os 4 Uchihas estavam sentados lá dentro, observando o jovem Sasuke treinar no pátio. Mas Sasuke estava visivelmente inquieto. De um lado estava o gentil Shizui, e do outro, os olhares furtivos e frequentes de Itachi para ele. Incapaz de suportar por mais tempo, Sasuke finalmente se pronunciou com a voz firme porém tensa. A ilusão do Mangekyou Sharingan nos olhos de Sakura. Foi você quem fez isso, não foi?
estou aqui agora. Antes que Sasuke pudesse continuar, Shizui sorriu e interrompeu. Sasuke, você deve se dirigir a ele como Okage-sama ou Lorde Yoru. Itachi também assentiu em concordância. Yoru-sensei não é apenas o Okage da vila, mas também o líder do nosso clã Uchiha. Diante daqueles rostos familiares porém diferentes, Sasuke sentiu-se profundamente desconfortável. Mas sabendo que não era forte o suficiente para desafiá-los, cerrou os dentes, baixou ligeiramente a cabeça e pronunciou as palavras com dificuldade. Lorde Yoru, pode me dizer a verdade? Ao ver o respeito relutante de Sasuke, Yoru finalmente sorriu satisfeito. Respeito pela força era a marca de um verdadeiro Uchiha. A verdade? Você não adivinhou quando viu meu Mangekyou? Você só tem medo de acreditar. Suas habilidades de combate são afiadas, mas no seu mundo, por que você não investigou mais a fundo? Descobrir a verdade não é difícil. Figuras como Orochimaru ou os antigos Anbu de Konoha poderiam ter fornecido pistas. A voz calma de Yoru carregava um tom de reprovação, como a de um professor repreendendo um aluno descuidado. É claro que neste mundo Sasuke era seu aluno. Sasuke não era tolo. Sua mente trabalhava a mil enquanto ele deduzia as implicações. A verdade sobre o seu mundo, este homem parecia compreendê-la melhor do que ele próprio. Os novos membros da equipe 7 que viajaram com ele até ali através da veia do dragão. Naruto e Sakura não tinham a inteligência necessária para lidar com tais assuntos. Isso deixou o desconhecido Sai, que o havia substituído, e seu capitão Yamato, um Anbu do estilo madeira. Parece que você descobriu tudo, disse Yoru com um sorriso irônico. Sai, que assumiu seu lugar, era da raiz. E Yamato, o Anbu do estilo madeira que liderava sua equipe, também tem ligações com a raiz e com Anbu. Ambos sabiam partes da verdade. A voz indiferente de Yoru ecoou enquanto ele observava Sasuke mergulhar em pensamentos profundos. Finalmente ele balançou a cabeça e disse: Nunca confie facilmente nas palavras de ninguém. Às vezes, até mesmo o que você vê com seus próprios olhos pode ser falso. Você deve buscar a verdade por si mesmo. Acho que você deveria considerar se juntar a Anbu por um tempo. Trabalhe ao lado de Itachi e dos outros para monitorar o clã Sarutobi. Talvez você consiga descobrir algumas verdades através disso. Por trás do sorriso sereno de Yoru, já haviam se passado 8 anos desde que ele assumirá o cargo de Hokage. No entanto, as vozes de oposição dentro de certos clãs haviam atingido seu ápice. Capítulo 283. Konoha. Quem diria que os primeiros a chegar de outro mundo seriam apenas alguns pirralhos? No escritório do Hokage, Tsunade balançou a cabeça em desapontamento. Ela havia pensado que poderia ser outra versão de si mesma. Tudo bem, não fique tão desapontado. Um dia também teremos a nossa chance de ir lá. Yoru deu uma risadinha e balançou a cabeça enquanto falava, mas Tsunade, sem dizer uma palavra, empurrou lentamente a pilha de documentos à sua frente em direção a ele. Atualmente, os dois Orochimarus da base da raiz estão tão animados que não conseguiram dormir a noite toda. Eles estão constantemente discutindo e analisando o desenvolvimento dos dois mundos. Ao falar sobre o choque de ideias entre os dois Orochimaru, Tsunade não pôde deixar de balançar a cabeça. Embora venham de dois mundos diferentes, eles não parecem estranhos um ao outro. Com base nos dados da pesquisa de Orochimaru, o fluxo temporal entre os dois mundos está gradualmente se estabilizando. A última travessia espaço-temporal durou 16 anos, enquanto na outra linha do tempo passou apenas cerca de um mês. Segundo suas previsões, devido à abertura da passagem entre os dois espaços, a próxima ressonância das veias de dragão dos dois mundos deverá ocorrer em 5 anos. Ao ouvir o relatório de Tsunade, Yoru sorriu e assentiu. Sentado na cadeira do Hokage, ele a puxou repentinamente para o seu colo, em meio a um grito de susto dela. Ei, cuidado, e se alguém nos vir? Tsunade, o que você está pensando? Estou te ensinando a lidar com esses assuntos governamentais tediosos de forma eficiente. Yoru sorriu de canto enquanto segurava as mãos dela, guiando-a sobre os documentos que ela havia empurrado em sua direção, iniciando uma aula prática. Mesmo tendo sido casados por anos, esse tipo de interação íntima no escritório do Hokage, mãos entrelaçadas, ainda fazia Tsunade corar incontrolavelmente. O que você pretende fazer com essas crianças? Deixemos que eles decidam por si mesmos. Se quiserem voltar, podem partir daqui a 5 anos. Se optarem por ficar, podemos providenciar para que se tornem shinobi de Konoha. Quanto a Sasuke, já fiz os arranjos necessários. Amanhã, ele se juntará a Anbu. Ao ouvir os planos de Yoru, Tsunade sorriu instantaneamente. Marido, você é tão astuto. Não diga isso dessa forma. Estou apenas dando a ele a oportunidade de ver a verdade deste mundo. Após analisar a grossa pilha de documentos sobre a mesa, o rosto de Tsunade estava corado, mas seus olhos estavam semicerrados em satisfação. Suas pernas longas e bem torneadas, cobertas por meias transparentes, já estavam úmidas de suor. Tsunade, as tarefas de hoje estão concluídas. Vamos para casa. No momento em que Yoru estava prestes a sair, Tsunade ergueu uma sobrancelha. Ir para casa? Só depois de apagar o fogo. Este é o escritório do Hokage. Você não disse que era emocionante. Yoru recostou-se na ornamentada cadeira do Hokage, seu corpo musculoso relaxado enquanto a lendária Sannin fazia sua mágica sob a pesada escrivaninha de madeira. Em outros lugares, a chegada dos 4 membros da equipe Ebi a este mundo não causou muita comoção. A vida em Konoha continuou normalmente. Sob a luz brilhante do sol, em um campo de treinamento isolado, a equipe Ebi se reuniu mais uma vez. Embora tivessem se passado apenas alguns dias em Konoha, era evidente que os 4 haviam sofrido mudanças significativas. Ei, Sasuke, a julgar por essa situação, parece que você também não quer ir embora, provocou Suigetsu, abrindo os braços e gesticulando na direção de Karin e Jugo. Normalmente, sempre que ele falava, Karin respondia imediatamente.
Mas desta vez, ela permaneceu em silêncio, de cabeça baixa. Sasuke, este mundo tem Kimimaro, disse Jugo calmamente, a mera menção do nome de Kimimaro explicando tudo. Sasuke não se irritou ao ouvir isso. Em vez disso, assentiu calmamente e disse, Jugo, parabéns por ter encontrado seu lugar. Nesse ponto, Sasuke ainda não havia enlouquecido. O time B tinha se formado recentemente e ainda havia um forte senso de camaradagem entre eles. A escolha de Jugo não foi nenhuma surpresa. No instante seguinte, Karin ergueu a cabeça, alternando o olhar desajeitadamente entre Sasuke e os outros. Rangendo os dentes, ajeitou os óculos e gaguejou. Sasuke, me desculpe. Sua voz nervosa e culpada fez Suigetsu revirar os olhos e zombar dela. O que é isso? A moleca pretende ficar para trás? Cala a boca, Suigetsu. Com um rugido familiar, Karin bateu com a cabeça dele em uma poça d'água novamente. Mesmo com seu corpo d'água se reformando, Suigetsu não conseguiu conter o sorriso. O vínculo sutil entre os membros da equipe EBI, a compreensão mútua que compartilhavam, fazia com que ver um camarada encontrar seu lugar não fosse sentido como traição. Em vez disso, trazia-lhes uma estranha sensação de alegria. Sasuke, me desculpe. Este mundo tem a minha mãe, tem a minha família. Enquanto falava, os olhos de Karin ficaram vermelhos. Pela primeira vez, ela deixou de lado sua fachada dura, revelando um lado gentil. Ela não conseguiu se conformar em deixar para trás sua mãe e sua família. Ali, ela já não estava sozinha. Ao ver as decisões de todos, Sasuke esboçou um leve sorriso. De qualquer forma, não podemos voltar agora. O fluxo temporal entre os dois mundos é diferente, e a veia do dragão não se abrirá novamente por mais 5 anos. Mesmo que quiséssemos retornar, é impossível agora. Nani, o que? Suas expressões de choque se transformaram em compreensão quando viram um sorriso sereno no rosto de Sasuke. Sasuke, não me diga que você também quer ficar. Os olhos de Suigetsu se arregalaram. Ele sabia o quão profundas eram as obsessões de Sasuke. O que poderia ter acontecido em apenas alguns dias para fazer Sasuke querer ficar? Cala a boca, Suigetsu. Karin disparou com um tom cortante. Esse era um assunto que Sasuke menos queria discutir. No entanto, em vez de sua reação sombria habitual, Sasuke olhou para eles com calma. Eu voltarei, mas farei isso com clareza e racionalidade. Vocês já viram todo esse mundo, não é? Ao ouvir a resposta incomumente calma de Sasuke, Suigetsu ficou surpreso. Mas, enquanto Sasuke continuava, Suigetsu assentiu lentamente. Verdade. A Konoha deste mundo é absurdamente forte, especialmente os clãs Uchiha e Senju. É ridículo. Ao falar sobre o desenvolvimento deste mundo, até Karin ajustou os óculos e analisou com calma. Com base nas informações que reunimos nos últimos dias, este mundo era praticamente igual ao nosso antes da Segunda Guerra Ninja. Mas algo deve ter acontecido que alterou sua trajetória. Em contraste com a abordagem analítica de Karin, Suigetsu brandiu sua lâmina do carrasco e suspirou. Esta Konoha parece pronta para conquistar todo o mundo ninja. Só o número de shinobi já se aproxima de 40.000, e eles até têm tropas estacionadas em outros países. É como se esses daimyo não conseguissem estabilizar suas nações sem convidar shinobi de Konoha. Começando pela restauração de Uzushogakure, depois lugares como a Terra da Neve. Neste mundo, Konoha era sem dúvida a vila ninja mais forte. Ao longo dos anos, muitas nações menores, incapazes de conter seus conflitos internos, seguiram o exemplo da Terra dos Redemoinhos, aliando-se a Konoha e convidando seus shinobi para estacionar tropas lá. Submeter-se a Konoha era melhor do que perder tudo. Essas nações menores ofereceram seus recursos para apoiar o exército shinobi de Konoha em troca de proteção. Mesmo assim, eles ainda estavam satisfeitos, porque pelo menos estavam vivos. Isso também levou ao rápido desenvolvimento do poderio militar de Konoha. Embora o número de quase 40.000 ninjas já devesse ter atingido seu limite máximo, as despesas com as tropas estacionadas de vários países fizeram com que Konoha continuasse se desenvolvendo em ritmo acelerado. Quando as outras nações se deram conta disso, já era tarde demais. Como diz o ditado, estar um passo atrás significa ficar para trás em todos os outros passos. Mais importante ainda, a credibilidade. Konoha construiu uma reputação sólida. Já como Gakure, conhecida por sua natureza saqueadora, ninguém se atreve a contratá-los. No mundo ninja, para pequenas nações e nobres, os ninjas de Konoha são sinônimo de confiabilidade. Além disso, devido às forças de Konoha estarem estacionadas em várias regiões do mundo ninja, eles podem responder a emergências em um dia, algo que nenhuma outra grande vila ninja consegue fazer. No campo de treinamento, em frente às estacas de madeira, os 4 membros da equipe EBI trocaram informações entre si, aprofundando seu conhecimento sobre a força de Konoha neste mundo. Isso é assustador. Tenho a sensação de que Konoha pode conquistar este mundo no futuro, disse Suigetsu de repente. No fundo, porém, ele também queria ficar ali, pois revitalizar o clã Ozuki era sua obsessão. Sasuke, Konoha providenciou para que eu me adaptasse a Anbu por um tempo. Depois disso, vou me tornar um instrutor Jounin, disse Suigetsu animadamente, sem conseguir esconder seus pensamentos. Mas no instante seguinte, seu rosto mudou e ele exclamou em pânico. Oh não! Suigetsu! Um rugido ecoou, seguido por uma força aterradora. Uma massa de água no campo de treinamento foi implacavelmente bombardeada. Foi Karin quem explodiu de raiva. Como você ousa? Você também quer ficar aqui, e ainda está zombando de nós. Karin gritou furiosamente. Sasuke, observando a cena, balançou a cabeça em resignação, claramente acostumado com aquilo. Não importa em que mundo estejamos, a força é a regra fundamental para a sobrevivência. Portanto, vamos nos concentrar em nos tornarmos mais fortes. Somente nos tornando mais fortes poderemos proteger tudo que perdemos e não conseguimos proteger antes.
Sasuke disse isso calmamente, lançando um olhar para os três. O que ele disse o surpreendeu, mas também não o surpreendeu. Decidi me juntar a Anbu de Konoha deste mundo e aceitar os ensinamentos do clã. Dentro de 5 anos, ficarei muito mais forte e então retornarei ao nosso mundo original. Descobrirei a verdade. Sua voz determinada ecoou. Após dias de reflexão, Sasuke pareceu ter notado algumas inconsistências. Seria possível que Itachi, que acabará de despertar o Mangekyou Sharingan, realmente tivesse a capacidade de exterminar o clã sem alertar ninguém? E os rostos dos membros do clã neste mundo, tão familiares, mais uma vez lhe transmitiram uma sensação de calor familiar. Kushina-sama está se preparando para me aceitar como discípula. Ela disse que vai me ensinar as técnicas de selamento do clã Uzumaki, disse Karin com um sorriso após ouvir Sasuke compartilhar seus planos. O time Ebi não se desentendeu apesar de seguirem caminhos separados, o que finalmente aliviou a maior preocupação de Karin. Uzumaki? Parece que você, essa mulher grosseira, já adotou esse sobrenome, provocou Suigetsu. Cala a boca, Suigetsu. Eu sou do clã Uzumaki, então é claro que devo herdar esse nome, retrucou Karin, orgulhosa. Seu rosto se iluminou de entusiasmo e orgulho ao falar sobre seu nome completo, Uzumaki Karin. Neste mundo, ela não só tinha família, como também pertencia a um clã prestigioso no mundo ninja. Continuarei seguindo Orochimaru-sama e primeiro aprenderei a controlar a energia dentro de mim, disse Jugo em seu tom calmo de sempre. Dado seu comportamento incontrolável, era certo que ele seria monitorado em Konoha. Nesse momento, vendo que todos tinham seus planos, os 4 membros da equipe Ebi não puderam deixar de sorrir. Independentemente do que aconteça, vamos todos trabalhar duro nestes 5 anos. Vamos dar o nosso melhor. No remoto campo de treinamento, o time Ebi, formado para se vingar em outro mundo, agora compartilhava um momento de descontração neste. Até mesmo Sasuke, geralmente impassível, se virou para olhar a pedra Hokage com o símbolo Uchiha esculpido nela. Ele a contemplou com admiração e inconscientemente esboçou um leve sorriso. Era um mundo onírico, algo que eles nem sequer conseguiam imaginar, nem mesmo no mundo de Tsukuyomi. Neste mundo, eles tinham tudo o que haviam perdido. Terrenos do clã Uchiha. Sasuke, venha comigo para se apresentar a Anbu esta noite, disse Itachi, que tinha apenas 13 anos, enquanto olhava para o Sasuke mais velho, de outro mundo, parado diante dele. Sasuke lançou um olhar silencioso para o Itachi deste mundo e após uma pausa, assentiu com a cabeça. Certo, mas se você tiver tempo esta tarde, venha ao campo de treinamento. Ao ouvir isso, a mão de Itachi, que segurava sua tigela, tremeu levemente. Os dois trocaram um olhar, ambos com expressões complexas no rosto. Com apenas 13 anos, Itachi suspirou interiormente. Esse irmão de outro mundo não era nada fofo. O tal treinamento não passava de uma forma de Sasuke extravasar. Se não fosse por sua força considerável, embora não tão absurda quanto a de seu equivalente que despertou o Mangekyou Sharingan, Itachi ainda conseguiria se defender em uma luta de treino equilibrada. Não era que o Itachi deste mundo não tivesse talento, ele tinha apenas 13 anos, enquanto Sasuke já tinha 17. Irmão mais velho Itachi, irmão mais velho Sasuke chamou Sasuke, de 8 anos, enquanto comia, olhando expectante para seus 2 irmãos mais velhos. Apesar de não estar familiarizado com o aparecimento repentino de outro irmão, ele estava se acostumando aos poucos. Pequeno Sasuke, coma mais, disse Sasuke carinhosamente, seu semblante frio suavizando-se enquanto colocava um pedaço de peixe grelhado na tigela do jovem Sasuke. Este era o seu eu mais jovem, e ele estava determinado a tratá-lo bem, no mínimo, a criá-lo para ser forte. Nessa atmosfera sutilmente emotiva e harmoniosa, Itachi o lembrou, e Oru-sensei disse que além de completar missões da Anbu, ele o treinará pessoalmente. Ao ouvir isso, Sasuke soltou um suspiro de alívio em segredo. Diante do Itachi deste mundo, ele não pôde evitar sentir uma pressão inexplicável. Afinal, Itachi tinha apenas 13 anos. Dos 12 aos 17 anos, os ninjas vivenciam seu período de maior crescimento, tanto físico quanto em desenvolvimento de chakra. Embora pudesse lutar de igual para igual com Itachi no campo de treinamento, Sasuke sabia que já havia ultrapassado o auge de seu crescimento, enquanto Itachi acabará de entrar no seu. Seus ritmos de crescimento inevitavelmente divergiriam. Assim, ao saber que o Uchiha mais forte do mundo, agora Hokage de Konoha, o treinaria pessoalmente, Sasuke não pôde deixar de se sentir aliviado. Após terminarem a refeição, Sasuke e Itachi deixaram o jovem Sasuke em casa e seguiram em direção aos arredores da vila. À medida que as árvores passavam rapidamente, uma sensação de familiaridade invadiu Sasuke. Ele não pôde deixar de perguntar: para onde estamos indo? Não pense demais nisso. Estamos indo para uma área próxima às instalações do clã Sarutobi, nos arredores da vila. Nossa equipe Anbu tem uma missão importante, e você terá mais tempo para treinar durante esse período, explicou Itachi. Ao ouvir isso, o olhar de Sasuke se perdeu no vazio. Ele conhecia muito bem aquele caminho. Era a estrada que percorria todos os dias quando criança, indo e voltando da escola. Contudo, ao chegar ao destino, ele foi trazido de volta à realidade. Este era outro mundo, e o clã Uchiha não vivia mais ali. Em vez disso, passou a ser o lar dos clãs Sarutobi, Mitokado e Utatani. Quanto ao clã Shimura, depois de demonstrarem bom comportamento anos atrás e se dissolverem como clã, eles se mudaram e passaram a viver como famílias ninja comuns. Capítulo 284. Konoha. Vista seu uniforme de combate Anbu e familiarize-se com o terreno. Siga-me. Itachi guiou Sasuke por uma rota que circundava quase metade de Konoha.
Sob o olhar confuso e franzido de Sasuke, eles chegaram aos penhascos acima da rocha Hokage. Dentro de algumas casas próximas, o som de passos ecoava enquanto Itachi, de 13 anos, conduzia Sasuke calmamente para cima, explicando as tarefas designadas à sua equipe Anbu. Agora que você se juntou a Anbu, algumas das missões mais sombrias dentro da vila são inevitáveis. 8 anos atrás, durante o incidente da Kyuubi, todas as evidências apontavam para a facção liderada pelo terceiro Hokage e seu círculo íntimo. Após o golpe de estado que depôs a liderança do terceiro Hokage, uma série de crimes hediondos foram descobertos. Desde então, os antigos territórios da facção do terceiro Hokage estão sob vigilância 24 horas por dia, e realocações forçadas foram implementadas. Enquanto Itachi falava, Sasuke demonstrou surpresa. Parecia que algumas memórias há muito enterradas em sua mente estavam sendo despertadas. No mundo de onde ele veio, também houve um conflito com a Kyuubi, seguido pela mudança forçada de sua família para os arredores da vila. Desde que se lembrava, sua família morava nos arredores, sem nunca ter pisado nas áreas centrais da vila. O som de uma porta se abrindo o trouxe de volta ao presente. Itachi o conduziu a uma sala secreta. Este é o capitão Senju Navaki da Anbu, o principal responsável por esta missão de vigilância. O vice-capitão da Anbu é Ataki Kakashi, discípulo de Yoru Sensei. E ali está Uchiha Shizui. Dentro da sala secreta, com um sorriso afetuoso, Itachi apresentou os membros da Anbu ao seu irmão mais novo, que tecnicamente era mais velho que ele nesta linha temporal. Entre os moradores de Konoha, apenas algumas pessoas sabiam da vinda dos 4 membros da equipe Ebi de outra linha do tempo, e a informação era estritamente confidencial. Bem-vindo, novo membro. Nossa, outro gênio Uchiha? Que inveja! Ouvi dizer que ele é o novo discípulo do Hokage. Ele deve ser incrivelmente forte. Naquele momento, Sasuke ficou ali parado, atordoado, enquanto os membros da Anbu o cumprimentavam calorosamente. Entre eles estavam rostos familiares, Uchiha Shizui, a quem ele considerava como um irmão, e Ataki Kakashi, de cabelos brancos. Sasuke, a partir de hoje, você é um de nós. Em meio à animada cerimônia de boas-vindas, Sasuke, sentindo-se rígido e um pouco deslocado, juntou-se oficialmente a Anbu de Konoha. No entanto, apenas alguns poucos conheciam sua verdadeira identidade, pessoas como Senju Navaki e Kakashi. Esta é a missão de vigilância. Ao se familiarizar com os procedimentos da missão, Sasuke viu imagens dos clãs Sarutobi, Mitokado e Utatani exibidas na tela. Havia também telescópios capazes de monitorar cada canto dos territórios desses clãs. Sasuke, sua missão é usar este telescópio para ficar de vigia. Mantenha-se vigilante e relate imediatamente qualquer anormalidade. Ataki Kakashi, com seu jeito descontraído de sempre, sorriu enquanto explicava a tarefa de Sasuke. Nos últimos anos, os clãs Sarutobi, Mitokado e Utatani têm demonstrado crescente insatisfação com a perda de poder. Eles acreditam que tudo fez parte de uma conspiração do Hokage, mas convenientemente ignoram os crimes que cometeram no passado. Nos últimos 2 anos, rumores preocupantes surgiram dentro desses clãs. Eles têm estocado selos explosivos, kunais e outras armas. É por isso que a vila posicionou muitos ninjas aqui, com a Anbu, a raiz e a polícia mantendo um estado constante de prontidão. Enquanto Kakashi explicava, Sasuke respirou fundo, assentiu com a cabeça e começou a operar habilmente o equipamento de vigilância. É a nossa troca de turno. Capitão Kakashi, vamos nos retirar agora. Após a saída de alguns membros, restaram apenas Kakashi, Itachi e Sasuke na sala. A atmosfera mudou ligeiramente. Mas Kakashi, sempre mestre em aliviar o clima, observava as telas casualmente e fazia piadas preguiçosamente. Não se preocupe muito. Embora Anbu aceite algumas missões suspeitas, tarefas de vigilância como essa são bem fáceis. Temos bastante tempo para treinar. Isso faz parte do plano do Hokage para otimizar a vila. Para jovens ninjas talentosos em seu auge, ele tenta designar missões que permitam bastante tempo para treinamento. Embora estejamos monitorando nossos aldeões, às vezes as coisas simplesmente acontecem dessa forma. Nos últimos 2 anos, descobrimos que alguns indivíduos têm negociado secretamente com ninjas de outras aldeias. O tom descontraído de Kakashi aliviou a tensão no ar. O trio começou a se sentir mais à vontade. O que é isso? Por que tem tanta gente trabalhando nos campos fora da vila? Eu me lembro que essas pessoas supostamente são da Terra do Relâmpago, não é? Observando os monitores, Sasuke franziu a testa, confuso, e fez a pergunta. Ao ver isso, Itachi sorriu e explicou ao seu irmão mais novo, que estava com o coração pesado. A escravidão é bastante comum no mundo ninja, embora seja praticada principalmente pela nobreza. No passado, até mesmo a família principal Hyuga tinha alguns escravos, mas após certos eventos, isso cessou. No entanto, os Sarutobi e os outros 2 clãs compraram um número significativo desses escravos. Algumas das áreas designadas para eles chegam a afirmar que se opõem à discriminação, embora ainda estejam sob vigilância. Kakashi, mais maduro em sua perspectiva, acrescentou. O verdadeiro motivo é que o Hokage não aprova a escravidão. Mas como a vila mais economicamente avançada do mundo ninja, Konoha abriga um comércio de escravos em larga escala todos os anos. Esses escravos são castrados. Quanto aos 3 clãs, eles continuam usando esses escravos em parte porque algumas pessoas não conseguem se desapegar da antiga glória e ainda vivem no passado. O outro motivo, bem, você provavelmente já imagina. Nesse momento, Kakashi, com sua habitual preguiça, ajustou os instrumentos, exibindo imagens dos campos e das figuras que neles trabalhavam, algumas plantando algodão, outras cuidando de diferentes culturas. Trata-se essencialmente de uma manobra diplomática. Em termos simples, esses 3 clãs têm estado em contato com a Terra do Relâmpago, usando o tratamento favorável que estes dispensam aos escravos como moeda de troca para obter ajuda. A explicação direta de Kakashi fez com que Sasuke, que não era apenas um ninja habilidoso, mas também politicamente astuto, entendesse imediatamente a situação.
situação. Então, os 3 clãs perceberam que estávamos monitorando-os. Incapazes de conquistar aliados dentro da aldeia, voltaram sua atenção para forças externas. Sasuke, agora iluminado, expressou seus pensamentos, surpreendendo Kakashi, que então riu e provocou. Itachi, seu irmãozinho é muito mais esperto que você. Quando o assunto era política, Itachi, apesar de seu gênio como ninja, ficava perdido. Mas ao ver a genialidade do irmão, Itachi sorriu e assentiu com a cabeça. Kakashi-senpai, Sasuke ainda tem um longo caminho a percorrer. Um resmungo de insatisfação de Sasuke trouxe à tona memórias desagradáveis, deixando Itachi em um silêncio constrangedor. Kakashi, ainda divertido, acenou com a mão, dispensando o gesto, e tirou um livro vermelho de sua bolsa ninja. Sasuke, pegue este livro. Foi escrito por Yoru-sensei e contém suas fascinantes experiências de vida, as verdades do mundo e até mesmo os segredos por trás da força do Hokage. Pego de surpresa pelo gesto brincalhão de Kakashi, Sasuke hesitou, mas acabou aceitando o livro. Um livro escrito pelo Hokage? Em circunstâncias normais, Sasuke teria ignorado isso. Sua única busca era o poder. No entanto, neste mundo, tudo que ele vira, cada cena que se desenrolava diante dele, desencadeava memórias e percepções, como se ele estivesse prestes a compreender algo profundo. Contudo, seu coração permanecia inquieto. Entendo. Vou ler. Pela primeira vez, Sasuke falou com sinceridade. Este mundo, mais fantástico que o reino de Tsukuyomi, parecia um sonho, mas era inegavelmente real. O Mangekyou Sharingan, o poderoso clã Uchiha e até mesmo o Hokage de Konoha. Tudo pertencia ao clã Uchiha. Na sala secreta do clã Sarutobi. Precisamos revidar agora. Konoha está nos monitorando e nos ostracizando. Dentro da sala secreta, um Jounin Sarutobi de meia-idade exclamou furiosamente, relembrando a glória que outrora os caracterizava. Ele vociferou sobre como o atual Hokage havia usurpado o poder por meio de um golpe e descreveu o tratamento injusto que agora sofriam. Exatamente. Há anos que nos intimidam. Até mesmo aqueles aldeões humildes da aldeia, veja como nos bajulavam antigamente. Mas agora, vivem a apresentar queixas contra nós. Não podemos simplesmente ficar aqui sentados sem fazer nada. A Anbu de Konoha está nos monitorando o tempo todo. Ninjas dos clãs Mitokado e Utatani também expressaram suas queixas, demonstrando claramente sua frustração. Nos últimos 8 anos, suas posições outrora prestigiosas ruíram. Ninguém conseguia realmente compreender a amargura de sua queda em desgraça. No passado, eles estavam no topo da hierarquia da vila. Mesmo enfrentando os poderosos clãs Senju, Uchiha e Hyuga, eles não demonstraram medo. Mas e agora? Vejam como o quarto Hokage usou táticas agressivas ao longo dos anos, expandindo o poder militar de Konoha e até mesmo se aliando a forasteiros, incluindo clãs de outras vilas como o clã Yuki, Uzumaki e o Kaguya. Até mesmo clãs menores e insignificantes como Fu agora podem se juntar a Konoha. E quanto a nós? Nós que derramamos sangue por Konoha, que fizemos inúmeras contribuições, e ainda assim somos tratados injustamente e deixados de lado. Os Jounin dos 3 clãs extravasaram sua raiva durante sua reunião secreta mensal. Suas vozes estavam repletas de ressentimento e hostilidade enquanto condenavam em voz alta a injustiça que enfrentavam. Isso mesmo. O malvado Uchiha prefere confiar em forasteiros, até mesmo usando esses forasteiros para nos monitorar. E não se esqueçam do Azuma, aquele cão traidor. Ele já virou um cachorrinho de estimação do clã Uchiha. Se o clã Uchiha conseguiu tomar o poder por meio de um golpe de estado, por que não podemos fazer o mesmo e restaurar a antiga ordem? Podemos reinstalar o terceiro Hokage. Anos de ressentimento acumulado levaram os 3 clãs ao limite. Suas discussões tornaram-se cada vez mais radicais, e poucos entre eles conseguiam mais conter a indignação. Era assustadoramente semelhante ao que havia acontecido com o clã Uchiha em outra linha temporal. Depois de suportar anos de tratamento injusto, sua raiva reprimida havia chegado ao limite, à beira de uma explosão. Se o terceiro Hokage recuperar o poder, poderemos retomar o controle de Konoha. Sob nossa liderança, Konoha voltará a ser grande. Só então teremos um futuro. Isso mesmo. Com o terceiro Hokage de volta e com o talento de Konohamaru já demonstrando um potencial notável, ele é sem dúvida o gênio mais forte do clã Sarutobi. No futuro, ele pode até ser preparado para se tornar o próximo Hokage. Em meio às acaloradas discussões na sala secreta, os clãs Sarutobi, Mitokado e Utatani já haviam começado a planejar seu curso de ação. No entanto, a reunião que eles acreditavam ser altamente secreta havia sido gravada palavra por palavra, e as transcrições estavam sobre a mesa do Hokage. Dentro do escritório do Hokage, a insatisfação entre os 3 clãs tem aumentado. Mesmo que a aldeia permaneça estável por enquanto, é apenas uma questão de tempo até que cheguem ao seu limite. Essa desconfiança mútua entre os 2 lados só irá piorar a situação. Em pé diante de sua mesa, a expressão de Yoru era séria enquanto discutia o assunto. Na sala com ele estavam os chefes dos 6 principais departamentos de Konoha. Chefe da Anbu, Senju Navaki. Chefe da divisão de inteligência, Yuga Izashi. Chefe da divisão de barreiras, Uzumaki Kushina. Chefe da divisão médica e conselheira do Hokage, Senju Tsunade. Chefe da força policial, Uchiha Mikoto. O chefe da divisão da raiz, Orochimaru, compareceu brevemente, mas saiu mais cedo, desinteressado no assunto. Hokage-sama. O rosto de Sarutobi Azuma estava tomado pela dor enquanto ele relatava os sentimentos cada vez mais radicais dentro de seu clã. Ele revelou tudo palavra por palavra, incapaz de esconder seu desânimo. Sinto muito por tê-lo desapontado, Hokage-sama. Mas as vozes de descontentamento dentro do clã estão ficando cada vez mais altas. Muitos dentro do clã não estão mais dispostos a suportar. Enquanto falava, ficou claro que Azuma não conseguia mais controlar o clã Sarutobi. Ao longo dos anos, ele havia se isolado cada vez mais dentro da própria família. Ao ver a dor de Azuma, Yoru balançou a cabeça e disse: Azuma, você trabalhou duro. Tudo que você fez por Konoha não passou despercebido. Mas você sabe a verdade.
Naquela época, se o terceiro Hokage tivesse sido firme em lidar com Danzou, se o tivesse punido por seus crimes de ferir outros aldeões e experimentar secretamente em seus Kekkei Genkai, essa situação nunca teria chegado a esse ponto. Ao ouvir o tom de arrependimento de Yoru, Azuma sentiu-se ainda mais sufocado. De fato, fora a relutância de seu pai em lidar com Danzou que levará à situação atual. Naquela época, o Hokage até lhes deu uma escolha. Executar Danzou poderia ter atenuado pelo menos metade do sentimento negativo. Azuma, Danzou ainda está na prisão. Se os 3 clãs estiverem dispostos, estou preparado para estender minha confiança a eles mais uma vez. Mas somente se o terceiro Hokage estiver disposto a tomar uma decisão. As palavras solenes de Yoru fizeram o rosto de Azuma se iluminar de entusiasmo. Obrigado, Hokage-sama. O Hokage estava disposto a confiar neles mais uma vez e dar-lhes uma chance. Se o terceiro Hokage tomasse a decisão de executar Danzou, mesmo que 8 anos tarde demais, isso ainda poderia ajudar a reduzir parte da hostilidade remanescente. Enquanto ambos os lados conseguissem amenizar as tensões, ainda haveria esperança de reconciliação. Azuma, acredito que você personifica a verdadeira vontade do fogo de Konoha. Ao ouvir as palavras sinceras de Yoru, o ânimo de Azuma se elevou. Ele assentiu repetidamente, energizado pela confiança do Hokage. Obrigado, Hokage-sama. Após Azuma se retirar respeitosamente e as portas do escritório do Hokage se fecharem, Tsunade, que observava friamente, zombou. Marido, os clãs Sarutobi, Mitokado e Utatani estão tramando um golpe para retomar o poder da aldeia. Talvez interpretando o papel de policial má, ou simplesmente expressando sua frustração. Tsunade deixou sua posição clara. Capítulo 285. Dentro do escritório do Hokage. Nos últimos 2 anos, os 3 clãs têm estocado secretamente selos explosivos, kunais e outros recursos estratégicos. Se não estão planejando um golpe, por que estão acumulando esses itens? O chefe da divisão de inteligência, Yuga Izashi, falou em um tom profundo e sério, insinuando quase diretamente que os escalões superiores dos 3 clãs estavam coletivamente nutrindo intenções de traição. Caso contrário, como poderiam existir movimentos de tamanha escala? O líder da Anbu, Senju Navaki, assentiu com a cabeça em concordância e disse gravemente. Segundo informações de inteligência dos 3 clãs, Sarutobi Azuma foi praticamente ostracizado. Além disso, na prisão, se não fosse pela barreira que você mesmo instalou, cunhado, não teríamos conseguido detectar. Houve múltiplas intrusões por uma figura misteriosa. Quando as misteriosas intrusões em Konoha foram mencionadas, as expressões de todos os presentes se tornaram sombrias. Como chefe da divisão de barreiras, Uzumaki Kushina também tinha uma expressão séria ao dizer. Com base nas flutuações na barreira, não se trata apenas de alguém familiarizado com nossas defesas. Isso está no âmbito do ninjutsu espaço-temporal, somente uma técnica como essa poderia permitir tamanho sigilo. O ninjutsu espaço-temporal, combinado com comunicações secretas com Danzou, conectou todas as pistas em suas mentes a um único indivíduo, o verdadeiro culpado pelo incidente da Kyuubi. Yoru assentiu solenemente. Todos os departamentos devem aumentar a vigilância. Ao mesmo tempo, a Anbu, a Raiz e a polícia devem preparar secretamente um esquadrão de elite pronto para responder a emergências a qualquer momento. Conan, vá imediatamente e convoque Namikaze Minato. Ele é o único que já lutou contra essa pessoa antes. Entendido. Enquanto Conan se retirava para soltar o falcão mensageiro, Uchiha Mikoto, chefe da força policial, lançou um olhar silencioso para todos os outros. Enquanto os demais relutavam em abordar diretamente certos assuntos, Mikoto, sendo uma Uchiha, não tinha tais reservas. Hokage-sama, o indivíduo misterioso tem contatado secretamente o criminoso de Konoha, Shimura Danzou, e há sinais de rebelião do clã Sarutobi e de outros 2 clãs há mais de 2 anos. Devemos nos preparar para o pior. Eu até suspeito que essa figura misteriosa esteja manipulando esses 3 clãs nos bastidores. Suas palavras fizeram com que as expressões já sombrias do grupo se tornassem ainda mais tensas. Yoru, percebendo o comportamento de Mikoto, não pôde evitar uma leve contração no canto do olho. Mikoto era realmente perspicaz. Depois de saber da situação dos Uchiha no outro mundo, ela se tornou mais crítica em relação aos 3 clãs. É claro que essa suspeita era algo que ninguém podia confirmar. Após um momento de reflexão, Yoru falou com firmeza. A figura misteriosa possui ninjutsu espaço-temporal e pode atacar a Kyuubi novamente. Reforcem a proteção secreta de Sasuke. Não podemos, de forma alguma, permitir que outro desastre envolvendo a Kyuubi aconteça. Entendido. Os líderes de cada divisão, o chefe da Anbu, Senju Navaki, o chefe da inteligência, Yuga Izashi, a chefe da divisão de barreiras, Uzumaki Kushina, a chefe da divisão médica Senju Tsunade, e a chefe da força policial, Uchiha Mikoto, assentiram em uníssono. Embora Yoru não tenha dito muito, os preparativos já estavam em andamento. Se os 3 clãs fizessem qualquer movimento brusco, seriam aniquilados imediatamente. Izashi, não se esqueça de avisar os clãs Yamanaka, Nara e Akimichi para ficarem preparados. Confio que eles tomarão a decisão certa. Enquanto a voz de Yoru ecoava na sala, Yuga Izashi exibiu uma expressão deferente. Sim, Hokage-sama. Enquanto os outros saíam para cumprir suas respectivas tarefas, apenas Tsunade, Mikoto, Kushina e Yoru permaneceram no escritório. Kushina, sempre brincalhona, provocou. Hokage-sama. Ela prolongou as palavras deliberadamente, fazendo Yoru balançar a cabeça com um sorriso. Kushina, enquanto estivermos trabalhando, use os títulos apropriados. Mas como já terminamos de discutir negócios, vou deixar passar desta vez. Apesar de ser a líder do clã Uzumaki e chefe da divisão de barreiras, Kushina ainda agia como uma garota brincalhona perto dele. Com um sorriso travesso, ela caminhou até ele, fazendo um leve bico. Anata, eu sabia que você ia me mimar. Afinal, eu sou a esposa do Hokage.
Muito bem, vamos discutir o assunto sério agora. Yoru balançou a cabeça e gradualmente adotou uma expressão mais séria. O ninjutsu espaço-temporal daquela figura misteriosa é enigmático demais. Até mesmo as barreiras que Kushina pessoalmente criou foram facilmente contornadas. E agora a pessoa que restou na prisão não é mais Danzou. Droga! A isca foi mordida. Kushina foi a primeira a demonstrar insatisfação, enquanto Tsunade, que estava por perto, sorriu friamente e disse: pelo menos, finalmente descobrimos pistas sobre essa pessoa misteriosa depois de todos esses anos. E Azuma pode não ser confiável. No mínimo, ele não relatou seu contato com a figura misteriosa. Os quatro, ao discutirem tanto Sarutobi e Azuma quanto a figura misteriosa, exibiam expressões solenes. Após refletir um pouco, Yoru murmurou: talvez Azuma já tenha se preparado para o pior. Essa figura misteriosa pode ser sua última carta na manga. Assim como Uchiha Itachi na linha do tempo original, ele se junta a uma organização secreta sozinho para proteger seu irmão mais novo, servindo simultaneamente como um aviso para a vila. Numa floresta escondida pertencente ao clã Sarutobi. Danzou, como é a sensação de respirar ar fresco novamente? Um homem de cabelos compridos usando uma máscara com estampa de tigre, Uchiha Obito, falou com voz rouca, seu sharingan exposto transbordando de escárnio. Sob o efeito do espaço de Kamui, Shimura Danzou, com o corpo coberto de bandagens, respirou fundo. Olhando para a pedra Hokage ao longe, seu único olho restante ardia com um ódio sem limites. Droga! Konoha caiu nas mãos dos malditos Uchiha. A pedra Hokage tinha 4 faces, mas a escultura de Hiruzen Sarutobi permanecia sem rosto. Ao lado dela, erguia-se a figura inconfundível de Uchiha Yoru. Essa cena encheu Shimura Danzou de ódio e fúria sem fim. Danzou nos últimos 8 anos, o clã Uchiha estendeu sua influência a todos os cantos de Konoha, até mesmo à Academia Ninja e aos conselheiros Jounin. Mesmo que você resista, é improvável que tenha sucesso agora. As palavras de Uchiha Obito tinham a intenção de provocar, e Danzou respondeu com uma risada fria e sinistra. Você me libertou apenas para que eu o ajudasse a lidar com Uchiha Yoru. Ou está dizendo que você mesmo não consegue derrotá-lo? Danzou não era ingênuo. Ele e Obito tinham um inimigo em comum, e foi por isso que Obito o libertou. No entanto, enquanto Danzou tramava como usar Obito, este soltou uma risada zombeteira. Danzou, você ainda sonha em me usar para retomar Konoha. Você é um tolo, consumido por suas obsessões. Chega, Danzou. Não importa quais sejam suas ambições, lembre-se do nosso acordo. Não se preocupe. Não tenho para onde ir agora. Vou me juntar à sua organização Akatsuki e cumprir minha parte do acordo. Com a voz rouca e as ondulações do espaço de Kamui, o olhar solitário e cheio de ódio de Shimura Danzou permaneceu fixo na pedra Hokage, como se quisesse gravar aquele momento em sua memória. Sua obsessão jamais vacilou. Konoha pode perder qualquer um, mas enquanto Shimura Danzou permanecer, ele será Konoha. Danzou não se importava com mais nada. Ao longo de sua vida, nem as baixas na vila nem as mortes dos Hokages jamais o comoveram. Seu coração há muito tempo fora consumido pela paranoia. À medida que as ondulações de Kamui se dissipavam, Shimura Danzou finalmente desapareceu. Obito, ainda usando sua máscara com estampa de tigre, zombou com desdém. Azuma, parece que as coisas saíram do seu controle. A voz zombeteira de Obito ecoou quando a figura envelhecida de Sarutobi Azuma emergiu de trás de uma grande árvore. Com uma expressão fria, ele encarou Obito em silêncio. Não era isso que você esperava? Esta é a oportunidade perfeita para enfraquecer Konoha. Não, tudo isso é culpa da falta de poder. Se você tivesse poder absoluto naquela época, não teria havido necessidade de os Uchiha se unirem ao Senju para um golpe. Você poderia ter derrubado o regime do seu pai e construído o seu próprio, sozinho. Se você não tivesse manipulado a Kyuubi, os 3 clãs não teriam chegado a esse ponto. Haha, que piada irônica. Lembro que os figurões de Konoha já negaram isso, não é? Agora, o problema com seus 3 clãs deveria ser prejudicar seus aldeões, cobiçar seus Kekkei Genkai e realizar experimentos humanos. Em uma floresta isolada, o mascarado Uchiha Obito zombava com sarcasmo, enquanto por dentro estava tomado pela apreensão em relação ao agora poderoso Uchiha Yoru. Foi por isso que ele procurou recrutar Danzou e Sarutobi Azuma, especialmente Danzou, que possuía inúmeros jutsus proibidos pertencentes a Konoha. Danzou poderia, sem dúvida, se tornar um recurso valioso para a organização Akatsuki. Quanto aos planos de Sarutobi Azuma, Obito estava bem ciente. Ele apenas queria usar a situação para obter informações sobre Konoha. A movimentada Konoha fervilhava diariamente com mercadores de vários países do mundo ninja. A atmosfera opressiva dentro do clã Sarutobi contrastava fortemente com a prosperidade e a paz de Konoha. Ao pé da rocha Hokage erguia-se um castelo grandioso e imponente. O treinamento do pequeno Sasuke está indo bem. Ele já consegue manejar com habilidade o bastão adamantino do clã Saru. No gramado de uma enorme propriedade, um Sasuke de 8 anos deste mundo estava encharcado de suor, gastando chakra com entusiasmo enquanto brandia o bastão adamantino em suas mãos. Os movimentos eram vigorosos e poderosos. Observando essa cena, Yoru riu satisfeito. O pequeno segundo pilar é muito bom. Com seu chakra naturalmente forte, ele pode invocar as bestas espirituais do clã Saru sem qualquer problema. No entanto, sob a luz forte do sol, essa cena fez com que Sasuke, que viera relatar tudo usando sua máscara Ambu, franzisse os cantos da boca em silêncio inexpressivo. Pensar que neste mundo, ele brincava com um graveto desde criança. Não é de admirar que tenha ficado com o apelido de segundo pilar. Ele jamais imaginara que neste mundo ele era o Jinchuriki da Kyuubi. O chakra aterrorizante que antes pertencia exclusivamente a Naruto Uzumaki não era mais dele. Essa estranha sensação trouxe um inexplicável conforto ao seu coração. Grande segundo pilar. O que você acha do taijutsu do pequeno segundo pilar?
Não é muito melhor do que o seu era na idade dele? Olhando para Sasuke, Yoru provocou. No entanto, quando os olhos de Sasuke captaram uma figura se aproximando com uma bandeja de refrescos e um sorriso gentil, seus olhos coraram. Mãe. Mas quando viu a Uchiha Mikoto deste mundo colocar a bandeja na frente de Yoru com um sorriso gentil no rosto, ele voltou à realidade. Sente-se. Coma alguma coisa primeiro e depois continue o treino. A expressão de Sasuke naturalmente não passou despercebida por Yoru. No entanto, Yoru apenas sorriu e apontou para um local próximo. Sim, Yoru, sensei. Sasuke hesitou, mas acabou chamando Yoru de sensei. Afinal, Yoru vinha lhe ensinando ninjutsu, e, ao mesmo tempo, o olhar de Sasuke não parava de se voltar para a versão de sua mãe neste mundo. Uchiha Mikoto, gentil como sempre, simplesmente sorriu afetuosamente. Sasuke, este mundo pode ser diferente, mas o clã Uchiha sempre será sua família. Família? Quando Mikoto disse essas palavras com seu sorriso caloroso, o coração de Sasuke estremeceu. Essa palavra parecia tão distante que ele havia perdido tudo quando tinha 8 anos. Ele nunca pensou que a experimentaria novamente neste mundo. Mikoto, verdadeiramente merecedora de ser a parceira capaz de Yoru, exibiu um sorriso no rosto enquanto habilmente tocava o coração de Sasuke. Não importa de que mundo você venha, contanto que você seja um Uchiha, o clã Uchiha sempre estará ao seu lado. Ao dizer isso, Mikoto pareceu se lembrar de algo e olhou placidamente para Yoru com um sorriso. Querida, você me entregou todos os assuntos do clã. Embora o Sasuke grandalhão tenha se juntado ao seu treinamento, ele acabou de chegar e parece estar com dificuldades financeiras. Na idade dele passar por um treinamento tão intenso, até o salário da Anbu. O lembrete de Mikoto fez Yoru perceber algo. Ele lançou um olhar para Sasuke, que estava sem jeito. Neste mundo, após se juntar a Konoha, ele naturalmente não podia agir de forma imprudente, o que o deixou com dificuldades financeiras. Ao ver isso, Yoru sorriu e assentiu. Mikoto, todos os assuntos do clã dependem de você. Você decide. A cena harmoniosa entre o casal deixou Sasuke envergonhado e sem palavras. Por alguma razão, ele não sentiu nenhuma resistência ou aversão em seu coração. A mãe deste mundo continuava tão gentil como sempre e feliz. Sendo assim, como membro de um clã com Sharingan de 3 Tomoe e força de nível Jounin, ele pode ter direito a moradia e, com o sorriso caloroso de Mikoto, Sasuke, que não havia feito nada desde que chegara a este mundo, foi subitamente agraciado com inúmeros benefícios. Embora se sentisse perdido, também sentiu novamente o calor da família em seu coração. A inteligência afiada de Mikoto garantiu que ela não exagerasse. Ela não deu muito, mas ofereceu os benefícios padrão de ser membro do clã Uchiha. Afinal, com habilidades investigativas de nível ninja, revelar demais pareceria insincero. Tratá-lo como um membro normal do clã fez Sasuke sentir um carinho genuíno. Quando Kushina retornou, Mikoto, com um sorriso afetuoso, foi conversar com ela no castelo. A proximidade do relacionamento entre elas deixou Sasuke hesitante em falar. O quê? Você acha que estou apenas usando a força para subjugá-los? Ao notar a expressão de Sasuke, Yoru esboçou um sorriso nostálgico. Suas próximas palavras deixaram Sasuke sem palavras. Mikoto despertou seu Mangekyou Sharingan para mim. Apenas essa frase deixou Sasuke completamente em silêncio. Uma pessoa inteligente como ele poderia deduzir tudo a partir disso. O despertar do Mangekyou, o momento certo. Isso significava que neste mundo sua mãe havia despertado o Mangekyou antes de Uchiha Yoru, mas havia permanecido voluntariamente em segundo plano. E este não era o seu mundo. Contudo, quando sua visão periférica captou o sorriso feliz da mãe deste mundo, Sasuke também sorriu, deixando tudo para trás. Yoru-sensei, por favor, cuide de mim. Libertando-se dos fardos do passado, Sasuke curvou-se respeitosamente. Yoru sorriu satisfeito. Tenho uma boa noção da sua força. Você é habilidoso em tudo, mas peça um pouco em alguns aspectos. Sua verdadeira especialidade é a velocidade. Então vou te ensinar minhas técnicas corporais relâmpago. E como você perdeu sua marca da maldição, sua força diminuiu significativamente. Daqui a 3 dias, vá ao escritório do Hokage. Tsunade lhe fornecerá uma fórmula melhor para a marca da maldição. Essa nova marca da maldição também o guiará no treinamento do modo sábio. Nessa fase, a força de Uchiha Sasuke já havia atingido o nível Kage. Para ficar ainda mais forte, ele só precisava se especializar em uma ou 2 áreas. Ao aprimorar a velocidade com técnicas corporais no estilo relâmpago e avançar a marca da maldição em direção ao modo sábio, ele evitaria se tornar excessivamente dependente de métodos incompletos, permitindo que suas futuras habilidades do Mangekyou Sharingan se acumulassem e se tornassem ainda mais fortes. Essa era a maneira correta de treinar, em vez de se aventurar em um pouco de tudo. Dominar todas as habilidades muitas vezes deixava a pessoa mais fraca a longo prazo, já que as habilidades realmente úteis acabavam sendo aquelas em que ela havia se especializado. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.